até o momento em que recebi o certificado LH. Jian Yumen só então soube que vocês já estavam LHJ. Nos 7 dias em que ela usou a desculpa de uma viagem de negócios com a secretária para se divertir loucamente, você retirou todas as suas coisas da casa onde morou por 5 anos. E Jian Yumen, ao voltar para casa, descobriu que não havia mais vestígios seus em casa. Então ela ligou desesperadamente para você, mas descobriu que já havia sido bloqueada. Até mesmo a foto de perfil nas redes sociais era em preto e branco. Foi então que ela percebeu que você poderia realmente ter deixado ele. E você, para ficar com essa garota que amou por 5 anos LH, não apenas saiu sem nada, mas também deixou toda a sua fortuna para ela. O único pedido que fez ao advogado foi que o divórcio fosse o mais rápido possível. Naquele dia, você veio procurar Jian Yumen carregando uma pilha de documentos da LH. Mas no momento em que a porta do escritório se abriu, a secretária Shenzhou segurou seu braço e riu levemente. Por que você não entrou quando chegou, irmão? É só bater na porta, nós conseguimos ouvir. Você não deu atenção ao Shenzhou, mas olhou para a mulher ao seu lado que estava com ele. A mulher com quem esteve amarrado por 5 anos. Neste momento, Jian Yumen franziu a testa, tirando aquele material de seus copos. Depois que D abriu, ela nem olhou, indo direto para a próxima página depois de encontrá-la, e assinou seu nome. Então, disse com um tom gentil, mas impaciente: Ah, Ian, eu não te disse? Da próxima vez que você for me procurar para assinar um contrato, você precisa virar até a próxima página e me entregar. Meu tempo é muito precioso. Você pode entender isso? Tudo bem? Mas Jian Yumen não sabia que o que ela acabou de assinar era o contrato LH de vocês. Você não disse nada. Guardou o contrato LH na mão e virou-se para voltar para casa. Ao voltar para casa, você começou uma grande limpeza. Você decidiu eliminar tudo que havia entre vocês. Grande, mas também muito vazio. Você saiu do quarto carregando muitas caixas grandes. Levante a parte inferior e despeje diretamente para baixo. Os objetos dentro caíram espalhados por todo o chão. E esses são os pequenos objetos que vocês coletaram mais cedo. Há um pequeno brinquedo que vocês ganharam em um jogo de argolas na feira noturna. Há um chaveiro de casal que vocês ganharam em um sorteio durante o jantar. Era um par de chaveiros em forma de gatinhos. Assim que você se aproxima, eles se grudam um no outro. Naquela época, Jian Yumen brincou curiosamente por um longo tempo, brincando com você, como este gatinho, passando o dia todo como seu rabo. E você, sorrindo, se aproximou dela e disse que só queria grudar nela. De repente, um vento soprou do balcão. Levou suavemente o contrato LH já assinado por Jingzi. Você deu um sorriso amargo. Separou os 2 chaveiros. Jogou-os em sacolas LJ diferentes. Depois de arrumar um pouco, Jian Yumen também voltou. Ela tem o cheiro de perfume masculino. E você nunca usa perfume. Você sabe que é do Shenzhou. Eles devem ter ficado grudados há pouco. Ao ver você sentado no chão, ela apenas franziu a testa. Sem dizer uma palavra, ela voltou para o quarto. Jian Yuqian já estava deitada no C depois do banho. Você, sem querer, a acordou ao levantar o cobertor com cuidado. Os 2 estavam de costas, em silêncio por um momento. Você achou que Jian Yuqian estava dormindo. Mas, para sua surpresa, momentos depois, a mão fria dela de repente acariciou sua cintura. Sentindo a mão gelada, você ficou tenso por dentro. Mas não havia muita sensação de palpitação no coração. Você já não esperava mais a aproximação dela. E justo quando ela estava prestes a se aproximar, o celular na mesa de cabeceira tocou. A voz embriagada de Shenzhou saiu do celular. Mengmen, a noite está muito bonita hoje. Quero ver isso com você. A temperatura atrás dela desapareceu de repente. Jian Yumen já se levantou e começou a trocar de roupa. E a pequena ponta de expectativa que surgiu em seu coração se apagou completamente. Ela rapidamente vestiu a roupa e então falou suavemente. A Ian está bêbado. Está perigoso lá fora, eu vou resolver isso. Depois de falar, ela nem te deu tempo para responder. Ela se virou e saiu pela porta, deixando você sem roupa a noite toda. E foi exatamente quando a luz do dia começou a surgir. Você viu o Weibo que Shenzhou postou, de mãos dadas com você, entrando no quarto aniversário. A imagem era a silhueta borrada de uma mulher. Mas você ainda reconheceu Jian Yumen à primeira vista. Ela esqueceu que 3 dias atrás era o aniversário de 9 anos de vocês. Mas pode mostrar 4 anos com o Shenzhou online? Então você arrastou seu corpo cansado até a empresa. Queria conversar com Jian Yumen. E Shenzhou ainda estava sentado ao lado dela. Men. O que significa aquele Weibo online? Jian Yumen franziu a testa e respondeu. Eu e a Zhou somos considerados figuras públicas. É normal fazer marketing de vez em quando. Não foi dito que era o 4º aniversário de algum relacionamento. Por que você está tão nervoso? Ian, não seja tão sensível. Neste momento, até Shenzhou ao lado também
Sorriu e comentou que eu estava exagerando na interpretação. Foi então que o advogado de repente te ligou. Senhor Man, você pode trazer o contrato LH hoje? Ao ouvir isso, a assistente especializada de repente se levantou, olhando fixamente, com os olhos bem abertos e os dedos tremendo. Mas na próxima segunda, as palavras de Shenzhou a trouxeram de volta a calma. A mãe de Man também estava bastante preocupada. Mas é melhor não se envolver em coisas como casamento. Afinal, há uma frase na internet que diz para não se envolver nas consequências dos outros. Jian Yuqian finalmente relaxou. Então você só estava ajudando um amigo. E há pouco, ela inconscientemente pensou que você queria fazer LH com ela. Mesmo assim, ela ainda pensaria nisso. Você claramente a ama tanto. Como poderia deixá-la ir? No entanto, ela também percebeu que realmente a deixou um pouco de lado nesse tempo. Então ela abriu o celular para calcular mentalmente o restaurante para o jantar. Para compensá-lo, ela quer jantar com você. Nesse momento, Shenzhou deu uma olhada na tela do celular de Jian Yumen. E então sorriu e falou: o foie gras de cereja deste restaurante é muito bom. Mengmen quer marcar para quando? Esta noite ainda tem um jantar da empresa. Jian Yumen ficou surpresa ao ouvir isso. Algumas colegas passaram por perto. Depois, na hora em que Shenzhou e os colegas tomaram a decisão sobre a festa da empresa. Mas o que Jian Yumen não percebeu foi que a tela do celular dela estava iluminada com a notificação de reserva bem-sucedida. À noite, ele foi ao encontro, mas foi informado de que Jian Yumen não apareceu. Naquele momento, Jian Yumen já estava com os colegas. Eles estavam todos sentados na sala de jantar cheia, em meio a risadas e conversas alegres. E você está sentado sozinho à janela, com uma expressão indefinida. Por coincidência, o marido de uma colega do departamento é exatamente o seu advogado contratado. Ele estava tão ocupado com o trabalho que trouxe os materiais para o jantar. Depois que o advogado Zhao conversou com você, soube que você também estava neste restaurante. Ele quis dar uma saída e te entregou os materiais. Nesse momento, Jian Yumen estava cuidando de Shenzhou, que havia bebido. Ela queria sair para ajudá-lo a pegar a carne. Então, ela pegou os documentos voluntariamente. Ela foi até você seguindo as instruções do advogado Zhao. Jian Yumen chegou até você. Você levantou os olhos e viu Jian Yumen. Sua expressão não demonstrava muita surpresa. O que você está fazendo aqui? Jian Yumen de repente sentiu um pouco de pena de você parecendo tão sozinho. Eu estava em um jantar lá dentro, então saí para respirar um pouco. Por que você está comendo sozinho e não me contou? Se você tivesse me avisado antes, eu teria te levado para se juntar a todos. Depois de ouvir isso, você puxou os cantos dos lábios sarcasticamente. Justo quando eles entraram. Você já viu Shenzhou se comportando de forma íntima com Jian Yumen. Então você sorriu e respondeu com uma expressão de expectativa. Tudo bem. Mas Jian Yumen ficou paralisada. Ela realmente não pensou em te levar para dentro. Após um momento de impasse, seu sorriso desapareceu. Mengmen, não fique nervosa. Eu estou aqui para te apoiar. Mesmo que você realmente vá me apresentar aos seus colegas, eu não irei. Afinal, você sempre evitou tornar nosso relacionamento público. Eu respeito você. Jian Yumen ficou um pouco constrangida. Ela pegou uma caixa de doces azedos da bolsa e te deu. A carne que eu peguei agora. O sabor de abacaxi é o que você mais odeia. Mas é o sabor que Shenzhou gosta. Você aceitou o doce azedo em silêncio. Apontou para a pasta de documentos e disse a ele: você não está curioso sobre o que o advogado Zhao me deu? A atmosfera constrangedora foi dissipada. Jian Yuqian também seguiu suas palavras e abriu o saco de papel. E ao ver os bens comuns do casal em cima, após as grandes letras detalhando a divisão, uma ansiedade inexplicável invadiu novamente o coração de Jian Yumen. Mas você sorriu e estendeu a mão para pegar os documentos. Para ajudar um amigo. Ao ouvir isso, Jian Yumen finalmente relaxou. Estava prestes a conversar mais com você. O telefone de Shenzhou a chamou novamente. Na ligação, a voz de Shenzhou era baixa e magnética. Com um pouco de embriaguez, ele pressionou Jian Yumen a voltar. E Mei Yumen apertou as mãos, ficando nervosa. Você não tinha mais a intenção de continuar a conversa. E a expressão ansiosa no rosto de Jian Yumen era tão evidente. Não podia ser ignorada. É melhor deixá-la voltar mais cedo para cuidar de Shen Yuan. Você respondeu sem expressão que a deixasse voltar. E continuou a comer de cabeça baixa. E Jian Yumen, depois de ouvir suas palavras, também correu rapidamente de volta para o camarote. Esta refeição estava sem sabor, como mastigar cera. Então você voltou para casa com o coração pesado. Na hora de pagar, ele não pôde deixar de olhar para a cena na sala privada atrás dele. O homem chamado Shen Lu parecia visivelmente bêbado e frágil. Isso estava sobre os ombros de Mei Yumei. Jian Yumei segurava uma caixa de ácido, gentilmente o incentivando a beber. Você baixou os olhos e saiu sozinho do restaurante. A casa estava vazia, sem um pingo de vida.
Você apertou o interruptor algumas vezes, mas a luz não acendeu. Você originalmente queria verificar o disjuntor, mas, após dar alguns passos, você sentiu uma náusea intensa, como se seu estômago estivesse revolvendo, já que você não comeu muito. Isso fez com que sua velha condição voltasse a incomodar. Na casa escura, você se segurava o estômago, tateando com dificuldade. Mas, no final, você pisou em falso. Depois de ser derrubado pelo degrau, tudo girou. Você caiu no chão. O chão frio e gelado aqueceu por um bom tempo. Você finalmente recuperou um pouco de sanidade. Você abriu o celular e viu a mensagem de Jian Yuqian. Nós nos dispersamos e não te vimos. Você já chegou em casa? Então você ligou para Jian Yuqian. Mas do outro lado da linha estava a voz de Shen Lu. Você desligou o telefone em silêncio. E Shen Zhou do outro lado apagou este registro de chamada. Neste momento, o tornozelo e o estômago estavam doendo intensamente. Você ligou para o 120 e ficou em silêncio na escuridão. De fato, não deveria esperar muito. Neste momento, Jian Yumen acabará de levar Shen Zhou para casa. Ela pegou uma toalha, limpando cuidadosamente o suor fino na testa de Shen Yuan. Depois, ela percebeu que não recebeu sua resposta, e murmurou algumas palavras para si mesma. Enviei para você. Ayan, não vou para casa hoje à noite. Depois de fazer Shen Yuan dormir, Jian Yuqian foi até a varanda para sentir a brisa. A brisa fresca da noite lentamente acalmou seu coração inquieto. Jian Yumen ligou o celular. Descobriu que ainda não tinha recebido sua resposta. Está bravo? Mas esta noite realmente não posso sair. Ela raramente vê Shen assim, tão vulnerável. Não conseguindo se acalmar, decidiu acompanhá-lo por uma noite. Quando voltar, é só explicar direitinho. Porque Ayan sempre teve um temperamento muito bom. Neste momento, abaixo dela, uma ambulância passou em alta velocidade. Nos dias seguintes, como você ainda não respondeu suas mensagens, nem mesmo uma ligação foi feita. Isso deixou Jian Yumen, que estava extremamente ocupada, com um sentimento sutil de preocupação a mais por você. Ela achava que era apenas um jantar de departamento. O que você está realmente bravo? Mas o que Jian Yumen não sabia era, enquanto ela reclamava de você em seu coração, você já estava tomando remédios orais há alguns dias. Naquela noite, a dor estava tão intensa que quase perdi a sensibilidade. Ao enfrentar a pergunta sobre por que os familiares não vieram, você apenas respondeu com um rosto pálido que ela estava ocupada. Ninguém veio te visitar por vários dias. Até os familiares de outros pacientes não puderam deixar de comentar em voz baixa. Aquele rapaz é realmente uma pena. Não é mesmo? Meu marido está internado com problemas estomacais. Eu faço sopa todos os dias e mando para ele. Ele está aqui há alguns dias. Ele só come comida rápida dos arredores. Ninguém veio cuidar dele. Depois, uma boa senhora te recomendou uma cuidadora confiável. Assim, você finalmente ficou um pouco mais tranquila. Sua perna se machucou ao se arranhar em um objeto pontiagudo durante a queda. A ferida parecia muito chocante. Além disso, ninguém estava lá para cuidar de você. Você ficou deitada no hospital por mais de uma semana. Só consegui me recuperar em cerca de 80 ou 90%. É uma ironia, na verdade. Se não fosse o Shen Zhou dizendo que estava tonto. Jian Yumen ainda não sabe quanto tempo levará para descobrir que você está internado. No 7º dia, Jian Yumen rapidamente trouxe Shen Zhou, que estava tonto, para o YY. E na estação H, Jian Yumen viu você, que estava com uma torção. Ayan, o que você está fazendo aqui? Você lançou um olhar para Shen Zhou atrás dela. Apenas disse calmamente. Eu torci o pé sem querer. Depois de ajudar Shen Zhou a fazer os procedimentos, Miao te ajudou a voltar para o quarto. Ao ver Jian Yumen entrar, ela, seguindo você de volta para o quarto do hospital. Neste momento, minha cabeça estava uma confusão e eu não sabia como lidar com isso. Ignorou sua culpa, o cansaço de completar o projeto. E ainda havia uma preocupação com a dor de cabeça de Shen Zhou. Cada uma dessas coisas ocupava seu coração. Lembrei que talvez comer mingau ajude um pouco. Então ela te perguntou. Ayan, eu vou comprar mingau para você. Que tipo de mingau você quer beber? Frutos do mar, ovo de pato ou carne magra? E o médico já avisou. Para ajudar na sua recuperação, você precisa se cuidar. Não pode comer frutos do mar ou ovos de pato. Você olhou para baixo e respondeu. Eu não consigo comer nada disso. Jian Yumen de repente se sentiu um pouco constrangida. Esses dois sabores são os que você costuma gostar. Como você ainda está sendo tão contraditório com ela? Ela pegou o casaco e não disse mais nada para você. Ela deixou uma frase dizendo me espere e saiu. Jian Yumen enviou uma mensagem para Shen Zhou, pedindo para ele pegar os remédios e ir para casa. A empresa reembolsará depois. Em seguida, segurando um mingau de frutos do mar fumegante, quando chegou na porta do quarto, de dentro, vinha o som de você conversando com alguém.
Com certeza vai dar certo. 5 anos. Na verdade, já está quase lá. Ela nunca teve sentimentos por mim. Depois do que aconteceu. Vamos falar disso depois que conseguirmos o certificado LH. Eu não acho que vou ficar aqui. Vamos viver em outra cidade. Ela deve saber, mas talvez não tenha se importado. De qualquer forma, o acordo foi assinado. LH. Jian Yumen ouviu isso e ficou surpresa. Ela abriu a porta do quarto de hospital de repente e olhou para você. Você segurou o celular e virou para encarar Jian Yumen. Não é nada. Vamos conversar na próxima vez. Depois de se despedir da pessoa do outro lado da linha, você desligou o telefone. Ian. Com quem você está falando ao telefone? Que LH? Jian Yumen continuou perguntando. Sem parar ouviu de você a resposta que ela não queria enfrentar. Seu tom era muito solitário. Isso fez com que sua ansiedade aumentasse. Você realmente vai para LH? Por quê? Vocês brigaram durante esse tempo? De jeito nenhum. O padrão deles não é assim? Já se passaram 5 anos assim. Depois de um longo silêncio, você finalmente falou. O que você está pensando? Estou apenas conversando com um amigo. Na última vez, você também viu aquele detalhamento da divisão, não viu? Ele estendeu a mão ativamente. Pegou o mingau da mão de Jian Yumen. Mengmen comprou o mingau de frutos do mar. Vou experimentar como é o sabor deste lugar. Seu jeito de andar está um pouco desajeitado. Não demorou muito. Jian Yumen ouviu sua resposta. Mais uma vez, sentiu que estava pensando demais. Claramente, ela e Shenzhou têm apenas uma relação normal de superior e subordinado. Como pode ser repetido várias vezes? Porque Shen Wen se sentia culpado na sua frente. Jian Yuqian pensou que talvez ela ainda estivesse te mimando demais, fazendo você assumir essa postura repetidamente, fazendo com que ela adivinhasse repetidamente que você estava bravo novamente. Pensando nisso, lembrando-se novamente de sua atitude de não contatá-la por 7 dias seguidos, a raiva que Jian Yuqian havia reprimido começou a ressurgir. Ian, você só precisa ajudar um pouco. Você também não é um advogado profissional. Menos envolvimento nos assuntos dos outros. E se no final eles se reconciliam? Eu estou preso no meio, sem agradar ninguém. Miao franziu a testa olhando para você que estava bebendo mingau. Você realmente está se intrometendo demais. E você, sem perceber, respondeu a ela. Não se preocupe, está tudo bem. Eles não vão se reconciliar. Você engole o mingau de frutos do mar com grandes bocadas. Este mingau está bem grosso. O sabor é delicioso ao entrar na boca. Na verdade, você nunca gostou de beber mingau de frutos do mar. Mas é só porque a Jian Yumen sempre, quando ela sai para socializar com Shenzhou e volta para casa, ela sempre traz uma porção de mingau de frutos do mar de uma lanchonete próxima. Com o tempo, isso se tornou o que chamamos de gostar. Embora Jian Yumen não tenha ficado muito tempo no quarto, mas o celular dela não parava de tocar com notificações. Eram mensagens que Shenzhou enviava para ela. E Jian Yumen olhava para essas mensagens. Os cantos da boca às vezes se levantam involuntariamente. Em seguida, ela fez algumas expressões adoráveis para Shen. Não demorou muito para ela soltar a mão. Depois de vê-lo tomando mingau com seriedade. Depois de te contar um pouco sobre o que o médico disse. Ela saiu do quarto com a velha desculpa de que tinha coisas para fazer na empresa. Deixando você também silenciosamente para arrumar a mesa. E Jian Yumen não sabia. Havia um espelho perto de onde ela estava. Você viu toda a conversa dela com Shenzhou. No dia da alta, o céu estava nublado. Após um estrondo de trovão, começou a chover torrencialmente. Você já havia feito os procedimentos de alta, parado na porta da sala de segurança, esperando silenciosamente pela chegada de Yang Yuqian. Meia hora se passou e a chuva não diminuiu nem um pouco. Jian Yumen não veio. Coisas como ficar doente e ter alta. Jian Yuqian certamente não vai faltar, certo? De qualquer forma, pelo menos agora, você ainda tem alguma expectativa. Mais uma hora se passou e a chuva só aumentava. Jian Yumen ainda não tinha chegado. A luz nos seus olhos foi se apagando pouco a pouco. Em seguida, você mexeu no celular e abriu o aplicativo de transporte. A chuva realmente estava muito forte. Havia muitas e muitas pessoas esperando o carro. A plataforma mostrava que a espera era de 1 hora. E não havia motoristas nas proximidades aceitando corridas. Ei, rapaz, seus familiares ainda não chegaram? Até o segurança fez algumas perguntas. Você pensou por um longo tempo e finalmente decidiu ligar para Jian Yumen. Uma longa espera de sinal. Uma voz eletrônica avisou que ninguém atendeu. Imediatamente depois, você abriu a boca WX. Queria entrar em contato pelo WX. Mas depois de abrir a boca, primeiro viu o ponto vermelho no círculo de amigos de Shen Yuan. Shenzhou havia postado uma nova atualização. Ele até te marcou especialmente. Neste momento, Jian Yumen estava na casa dele. Na foto, o perfil de Jian Yumen de costas, com um avental, era muito familiar.
Ela está prendendo o cabelo. Estava concentrada decorando um bolo. Legenda. Dia de chuva. Casa. Só eu e você. Ao te ver, você riu novamente. Eu ainda tinha esperanças. Você pegou a mala, levantou a perna e entrou na chuva torrencial. A chuva realmente estava muito forte naquele dia. A água acumulada já chegava até a panturrilha. Sua boca já estava se curando. A água suja causou uma dor aguda. Você simplesmente arrastou sua perna machucada passo a passo. Voltou para aquela casa fria. Depois de chegar em casa, você abriu a perna da calça e limpou rapidamente o ferimento. O processo foi repleto de dores intermináveis. Realmente não dava mais para se enganar. Você entrou no depósito com passos hesitantes. Arrastou a mala, suportando a dor, e começou a arrumar as coisas. Neste momento, só pensava em se mudar rapidamente. Muitas coisas estavam se acumulando no chão. Você queria arrumar tudo com mais cuidado. Também é melhor do que ter que voltar mais tarde para pegar. Novamente vou ter que ver cenas desconfortáveis. Minha perna está doendo muito. Uma ferida já está um pouco infectada, com algumas secreções saindo. É melhor continuar deitado no YY por um tempo. Você murmura para si mesmo e dá uma risada autodepreciativa. Manquejando, você encontrou a caixa de primeiros socorros. Fez um curativo simples em si mesmo. Abaixou a perna da calça. Ele ainda parece um jovem radiante. Ian. Havia duas pessoas em pé no corredor, Jian Yumen e Shen Yuan. Você já se acostumou com o jeito deles estarem grudados. Não demonstrou muito. Jian Yumen viu seu semblante silencioso. Na verdade, ficou um pouco incomodada. A chuva está muito forte. A luz acabou lá no HU. Vou levá-lo de volta para casa primeiro. Você não disse nada. E a Bella Man lembrou-se da promessa que fez. Que mais tarde irá te buscar na alta do hospital. No fundo, sinto mais culpa e esforço para encontrar palavras. Há quanto tempo você voltou? Vamos comer algo. Eu vou preparar algo para você em um momento. Está chovendo e o tempo está frio. Vamos comer algo leve. Nos seus olhos, há uma decepção profunda que não pode ser escondida. Na verdade, o que você esperava? Era apenas algo que Jian Yu mencionou de passagem. Mesmo que ela não tenha cumprido a promessa. Era algo que poderia ser facilmente ignorado. Em seguida, os dois entraram na casa. A mala ao seu lado e os itens espalhados pelo chão. Assustaram Jian Yumen. Ian, para onde você vai agora? Você empurra a felicidade de lado e ri despreocupadamente. Não adianta desenterrar coisas e deixá-las lá. Melhor doá-lo para quem precisa. Jian Yumen também sorriu. Ela se aproximou de você e suavemente tocou seu ombro. Ainda está chovendo forte. Não há pressa para arrumar isso agora. Para onde você vai enviar? Eu vou te ajudar a chamar a empresa de mudanças. Você deu o endereço da sua outra casa. E Jian Yumen, sem perceber, ligou para o caminhão. Shen Yuan estava sentado no sofá em silêncio. Mesmo assim, Jian Yongqi ainda se preocupava com cada movimento dele. Depois de contatar a empresa de mudanças, ela olhou para Shen Zhou e perguntou suavemente o que ele gostaria de comer. Shen Yuan parecia obediente. Ele não conseguiu comer a sobremesa especial em casa. Que legado! Jian Yumen entendeu. Olhou para a chuva que estava diminuindo. Pegou e saiu. Eu vou comprar alguns ingredientes e já volto. Ela deu muitas instruções a Shen Zhou. E disse a ele que, se estivesse cansado, poderia entrar no quarto para descansar. Você sempre foi tão indiferente. Quando Jian Yumen passou por você, ela também fez um comentário extra. Zhou é um convidado, é natural que se sinta um pouco envergonhado. Ian, você pode cuidar de mim um pouco mais? Você não acenou com a cabeça. Jian Yumen também não se importou e saiu pela porta. O interior ficou em silêncio. Após um tempo, a voz sarcástica de Shen Lu ecoou. Irmão Men, você vai se mudar, certo? Você levantou os olhos e olhou para Shen Yuan à sua frente. Depois que Jian Yumen saiu, ele parou de fingir, liberando ousadamente sua malícia. E daí? Você respondeu a ele sem expressão. Não é nada. Shen Zhou se levantou do sofá. Ele caminhou passo a passo até você, olhando para você de cima para baixo, jogando para recuar e avançar, pensando que assim poderia fazer Mengmen sentir-se ameaçada, pensando que assim poderia desafiar minha soberania. A mãe de Men, nos últimos anos, quão boa Mengmen tem sido para mim. Eu acho que você também sabe disso. Você já deveria ter se retirado ativamente. Shen Sa, você sabe que está destruindo a família de outra pessoa? Quando X ainda é tão confiante, é muito raro. Você ainda deve ter cuidado. No dia em que a retribuição chegar, você não vai conseguir rir. Shen Zhou ficou surpreso com suas palavras tão diretas. Você acha que Jie Yuqian te ama? Ela já fez tudo comigo. Lavar é o que você já tem em mente. Mas ele ouviu essas palavras. O coração não pôde evitar de doer intensamente. Na verdade, esse sentimento já não é mais puro e limpo. Ao ver você com uma expressão confusa, Shen Zhou ficou ainda mais satisfeito.
Jian Yumen admitiu para mim pessoalmente em Henshan. Ela se casou com você apenas por pressão dos mais velhos. Ela nunca te amou. Neste momento, você não tem intenção de discutir mais nada com ele. Arrastando suas pernas que não se movem bem, você queria sair ao lado de Shen Shu. Nesse momento, a porta da frente se abriu. Um copo de água gemolhou Shen Zhou, fazendo-o parecer um frango ensopado. Shen Yuan rapidamente quebrou o copo perto do seu pé, com uma voz embargada pelo choro. Irmão Men. Eu realmente não tenho GY Mengmen. Você ainda não teve tempo de reagir. Um tapa caiu no rosto. Jian Yumen se colocou na frente de Shen Guan, olhando para você. Peça desculpas. Acalmando, limpei as manchas de água de Shen Guan. Jian Yumen, com uma expressão séria, te ordenou. Eu não o incomodei. Você está olhando nos olhos de Jian Yumen. Não o incomodei. Você sabe quanta água tem? Jian Yumen segurou a gola da sua camisa. Como eu não sabia que você era esse tipo de pessoa? Yan. Você sabe que essa sua aparência é especialmente nojenta? Jian Yumen. Não importa o que você diga. Eu só posso te dizer que não sou eu. Shen Lu se encolheu no sofá e falou suavemente. Tudo bem, Mengmen. É normal que a mãe de Meng não goste de mim. Vamos evitar suspeitas no futuro. Sua família é importante. Jian Yuqian ficou ainda mais irritada ao ouvir as palavras provocativas de Shen Zhou. Vou te perguntar mais uma vez, você vai pedir desculpas? Você ainda repete. Eu não o incomodei. Em seguida, Jian Yumen pegou a garrafinha de água ao lado. Com um movimento, ela te molhou a perna e o corpo todo. Sua ferida que ainda não havia cicatrizado. E a ferida que ainda estava supurando foi atingida por isso. A dor foi tanta que você não conseguiu ficar em pé. Apenas correu um pouco atrás. Jian Yumen então encontrou outro lugar para te atacar. O que você está fingindo ser tão sensível? Você molhou o rosto do Ashi. E se ele ficar desfigurado, o que você vai fazer? Eu apenas molhei sua perna. Apenas para que você sentisse a mesma dor. Não se iluda achando que eu vou sentir pena de você. Jian Yuqian puxou Shen Zhou que estava no sofá, para levá-lo para fora e ficar. Mas você ainda não conseguiu se manter em pé e caiu no chão, passando por você. Jian Yumen parou por um instante. Mas no segundo seguinte, ela deu um passo maior. Até que ela fechou a porta. Você finalmente pegou o celular. E discou novamente o número da emergência. Em pouco tempo, você estava de volta à ambulância. Até os profissionais de saúde que estavam com o carro já te reconhecem. Mais uma vez, após tratar bem o ferimento no YY, você recebeu uma mensagem do advogado. O período de reflexão do LH está quase acabando. Nestes dias, você pode encontrá-lo para entregar alguns documentos. O advogado pode assumir toda a parte seguinte. Você não precisa mais perder tempo. Você contou os dias e também está quase na hora. Em seguida, ele organizou a alta e voltou para casa mais uma vez. Esta casa já está vazia. Não há muitos dos seus próprios pertences. Quando você pegou a certidão de casamento para tirar uma foto para o advogado, você se lembrou de mais de meio mês atrás. O aniversário que foi ignorado pela Jian Yu antes. Então você, há muito tempo, decidiu entrar em contato ativamente com Jian Yumen. E mencionou isso para ela. Jian Yumen realmente já havia esquecido do aniversário. Como você machucou o Shen, ela ainda não se acalmou. Mas agora ela se sente um pouco culpada. Então, teve que suavizar o tom. Yan, vamos deixar de lado o que aconteceu antes. Eu tirei alguns dias de folga para brincar com você. Para compensar os dias perdidos. Você marcou um horário com ela. Lembrou a Jian Yumen que ela deve estar atrás do prédio. Então, ele desligou o telefone sem expressão. Você sabe que Ling Yumen certamente ficará desapontada. E você já comprou a passagem de volta para Sushin. No dia em que você foi ao escritório de advocacia entregar os documentos, você também encontrou Jian Yuqian e Shen Zhou. E o que ela não esperava ao sair de casa foi: você se desculpou prontamente pelo incidente da água quente. Pode ser que tenha marcado um encontro com você durante os dias de folga. Nos dias seguintes, Jian Yujian sempre esteve ao lado de Shen Xian. Ela viu aqueles dias de folga como um amuleto da sorte. Ela já se acalmou e não se preocupa mais com nada relacionado a você? E ela não sabe que você está prestes a voltar para casa. Primeiro dia de folga. Você realmente não esperou por Jian Yumen. Finalmente aliviado, você pegou sua bagagem e partiu para a estação. Antes de embarcar, você ligou para Jian Yumen. Mengmen, eu perguntei à secretária se você foi para o exterior. Jian Yu estava desfrutando da massagem de Shen Zhou. De repente, senti um pouco de ansiedade. A empresa do Yan de repente teve um problema. A ligação internacional é um pouco cara. Vamos falar quando você voltar para casa. Você respondeu calmamente. Vamos conversar mais um pouco. Não quero te atrasar. Estamos juntos há 9 anos. Eu acabei de lembrar de coisas do passado e realmente me sinto muito feliz. Você ficou relembrando muitas histórias divertidas do passado.
Wood Mei-yu de repente sentiu vontade de chorar. Ela percebeu que realmente te deixou de lado durante esse tempo. Jian Yumen decidiu secretamente. Amanhã voltarei para casa, essa alegria não se perderá mais. Mas ela não sabia. Você se encostou na parede da sala de espera e falou cada vez mais animado. Aqueles sentimentos pesados no coração começaram a desaparecer gradualmente. Tudo bem, não vou mais falar, a ligação internacional realmente consome crédito. Você parou a conversa por conta própria. Jian Yumen ainda estava insatisfeita. Decidi esconder a notícia da minha volta para te fazer uma surpresa. Mengmen. Vá se divertir. A liberdade que você deseja. Estou te dando isso. Uma frase sem sentido. Deixou Jian Yumen um pouco confusa. Mas não havia mais som do outro lado da linha. O embarque para o trem número 61.233 já começou. Mei Yupin parecia ter ouvido vagamente o aviso da estação de trem. Mas o telefone já havia sido desligado. Você pegou sua bagagem e entrou rapidamente na entrada da verificação de bilhetes. As pessoas estão indo e vindo. Você não olhou para trás nenhuma vez. Quando você voltou a Suzhou, já era quase meia-noite. Você comprou intencionalmente um bilhete para um trem mais tarde. Aproveitou as horas tranquilas no trem para organizar seus pensamentos. No final, decidiu contar a verdade para a família. E depois de ouvir o que você disse, seus pais não fizeram mais perguntas. Aceitaram esse resultado com tranquilidade. Você entendeu que seus pais não queriam que você se lembrasse de coisas tristes. A injustiça acumulada por tanto tempo explodiu naquele momento. A comida fica cada vez mais deliciosa. Como você pode não se sentir injustiçado? Anos de negligência, quebrando promessas repetidas vezes. Você sempre é compreensivo. Até agora, voltando para casa, finalmente chegou a sua vez de ser cuidado e amado pelos seus pais. Mas mesmo assim, como pode simplesmente deixar de lado 5 anos de relacionamento? Depois de desabafar a mesa, você também recuperou a calma, passando o dia em casa descansando. A mãe de Men lavou as flores e estendeu as roupas do filho. Viajou para o exterior com Shenzhou por alguns dias. Depois de pensar muito, Jian Yumen decidiu te ligar. Mas após um longo sinal de ocupado, indicou que ninguém atendeu. Jian Yumen franziu a testa e tentou novamente. Ainda assim, ninguém atendeu. Parece que você está realmente bravo. Ela hesitou um pouco. Ainda assim, abriu o celular para reservar a passagem para o dia seguinte. Mas quando ela voltou para casa, parando na porta de casa, ela ficou emocionada. A casa enorme estava silenciosa. Onde estava a sua presença? Ian. Ninguém respondeu. Jian Yumen acendeu a luz. Entrou na casa e deu uma volta. Confirmou que não havia mais ninguém na casa além dela. Além disso, toda a casa estava vazia. Parecia que faltavam muitas coisas. Ela abriu o armário com um puxão repentino. Apenas as suas próprias roupas estavam lá. Tudo que era seu desapareceu. Toalha, copo, sapatos. Tudo sumiu. Jian Yumen sentou-se sozinha na sala vazia. Finalmente lembrou-se de um tempo atrás. Das várias sacolas que você arrumou. Naquela época, você disse que iria doar para quem precisava. E Mei-yu, naquela época, estava tão focado em Shenzhou que não pensou muito. Pensando agora, seu comportamento era realmente suspeito. Jian Yumen encontrou o contato do motorista de mudança e ligou ativamente. Perguntou para onde eles tinham levado aquelas coisas. Mas ao saber o endereço, o estado de espírito de Jian Yumo, no entanto, estava estranhamente calmo. Ela se lembra de que você tinha alguns bens antes do casamento, mas ela não perguntou em detalhes. Pensando bem agora, você provavelmente se mudou por birra. Pensou consigo mesma, você realmente precisava fazer isso? Mas ela realmente te ignorou por tanto tempo. Sinto que você realmente deveria ser consolado. Assim, Jian Yumo arrumou rapidamente algumas coisas e se preparou para ir te encontrar. Nesse momento, o celular que estava no sofá tocou novamente. Piscar o nome de Shenzhou. Jian Yumen atendeu com um pouco de impaciência, mas ainda assim atendeu. Ian. Eu vou encontrar Ian mais tarde. Se você não tiver nada urgente, podemos nos falar mais tarde. E Shenzhou estava com um tom um pouco magoado. Desculpe. Eu não sabia que iria te incomodar. É só uma leve tontura, ou algo assim. Eu posso ir para o YY sozinha mais tarde. Falando nisso, eu acho que acabei de ver o Menge. Vocês brigaram? Jian Yumen é orgulhosa e altiva. Como é possível admitir na frente dos outros? Ela está tendo um conflito com você. Ela negou categoricamente. E captou com precisão a informação nas palavras de Shen Wen. Shenzhou estava tonto e você ainda estava lá. A impaciência que surgiu em seu coração logo se dissipou. Ela murmurou algumas palavras de conforto para Shen Yan, e então dirigiu-se para a casa dele. E você, do outro lado, depois de retornar a Suzhou, e conheceu uma nova amiga, Qiao Yu. Já havia deixado de lado aquelas desavenças em Jingxi. As sobremesas na loja de Qiao Yu eram do seu gosto.
Você começou a sair mais vezes. De vez em quando, você trazia um pequeno bolo da loja para casa. Quando visitou novamente a loja de sobremesas de Will, o telefone de Jian Yumen também estava entrando. Você não prestou atenção ao número e atendeu. Esta foi a primeira comunicação em mais de meio mês. Sua primeira comunicação. Jian subconscientemente soltou um suspiro. Ah, Ian. E então veio essa voz familiar e estranha. Você está um pouco confuso. Será que Jian Yumen ainda não percebeu que o acordo H enviado para a empresa? Então você pergunta a ela se ela abriu os documentos que enviei para a empresa há algum tempo. Sua atitude é a mesma de sempre. E você até começa a perguntar sobre a vida familiar dela. O coração de Jian Yumen finalmente se acalma. Eu ainda não estava tão ocupado nos últimos dias. Vou procurar. E então, ao fundo, você ouve Jian Yumen procurando coisas. Você ri levemente e se prepara para desligar o telefone. Justo nesse momento, o bolo inútil chegou. Você libera as mãos para pegar o bolo que Qiao Yushun trouxe. Ao colocar o prato na mesa, você percebe que ainda não desligou o telefone. No segundo seguinte, você rapidamente clica para desligar. Enquanto isso, o movimento de Jian Yumen procurando coisas parou. Pela primeira vez, ela ficou perplexa, olhando para a tela do celular. Esta é a primeira vez que você desliga o telefone dela. E parece que ela ouviu a voz de uma garota desconhecida do outro lado. Procurei por muito tempo, mas realmente não consegui encontrar o arquivo em lugar nenhum. Depois de lutar internamente por um tempo, Jian Yumen não teve escolha a não ser ligar para você novamente. Parece que não consigo encontrar. O que é isso? Eu pedi ao Yuan para ver se consegue comprar de volta. Você deu uma risadinha do outro lado da linha. O acordo LH não pode ser comprado. Meili ouviu sua risada antes. O exterior já estava quase calmo por sua causa. Ela perguntou sobre algo que a intrigava. Ah, Ian, quando você vai voltar para casa? Ao ouvir suas palavras, você achou que o bolo à sua frente não estava mais saboroso. Até que ponto você não se importa? Só se preocuparia com o horário de chegada dele agora. Mas, ao mesmo tempo, já era possível perceber que eles já tinham LH há muito tempo. Não se preocupe, deve haver outra entrega em alguns dias. Lembre-se de pegar e assinar pessoalmente. Jian Yumen apenas sentiu que você estava evitando suas perguntas intencionalmente. Você desviou o assunto. De repente, você ficou um pouco irritado. Até quando você vai continuar com essa pose? Eu não entendo onde eu te ofendi. Deixe você vir aqui neste período. Você tem me ignorado repetidamente. Se você não está bem, pode me dizer? Você fica com essa cara feia todos os dias e me faz adivinhar. Eu estou muito ocupado, tá bom? Você pode parar de arranjar briga à toa? Se for para ficar assim, você provavelmente vai ficar triste a noite toda. Mas agora você está enfrentando essas palavras cortantes. Você já não mudou de expressão. Com um baque, você desligou o telefone novamente por conta própria. Jian Yumen se lembrou da última ligação. A voz daquela garota no final. De repente, sentiu um aperto no coração. Men Yanshin está conhecendo pessoas novas? Ele tem um novo objetivo agora. Jian Yumen se lembrou do início do casamento. Naquela época, ela ainda era muito resistente a Men Yanshin. Na noite de núpcias, ela tinha uma expressão de desgosto. Este casamento depende do que você pensa. Você pode considerar como um relacionamento aberto, se quiser. Se você tiver uma garota de quem gosta, eu apoio de braços abertos. Na primeira oportunidade, te deixarei livre. A noite cai facilmente do lado de fora. Ela não sabe como seu humor ficou tão ruim. Pegou a chave do carro e acelerou para ir embora. Quando o telefone de Jian Yumen ligou agora há pouco, Qiao Will, que estava perto, também ouviu um pouco. Ela te olha com um pouco de nervosismo. Eu estou te dando trabalho? Você sorri de forma indiferente. Não tem problema. Não é nada demais, só isso. Quem nunca teve um momento de fracasso? Qiao Will sorri. Mas, inexplicavelmente, ela se sentiu mais à vontade com o homem à sua frente. E o prodígio mencionado pelo professor, o violinista brilhante no palco. Na verdade, ele é um gênio que voltou para casa para curar uma desilusão amorosa? Você não quer cair de novo nas velhas desilusões. Procurando por algo para mudar de assunto. Também viu a pequena placa em pé na mesa. Cartões de boas avaliações podem ser trocados por uma bebida. Qiao Will, você precisa que eu te ajude a deixar uma boa avaliação? Qiao Will virou a cabeça. Você já entregou o celular a ela. Eu não entendo muito bem isso. Venha me ajudar a trabalhar. Sua sobremesa é muito gostosa. Eu espero que mais pessoas vejam. Qiao Will inconscientemente pegou seu celular. Tirou algumas fotos dentro da loja. Preparou um texto de avaliação positiva seguindo o modelo. Mas uma notificação apareceu de repente. Ela acidentalmente tocou e foi para o WX. Algumas fotos apareceram. Qiao Will apenas olhou por acidente. E imediatamente devolveu o celular a você. Você pegou com dúvida e franziu a testa. Na foto,
Jian Yumen estava com o colarinho largo. Com os olhos fechados, apoiou-se no ombro de Shen Yuan. Foi enviado por Shen Zhou. Mengé. Xiao Men estava de mau humor e bebeu demais. Como você não está aqui, eu tive que cuidar dela. Você não deve estar bravo, certo? O que veio a seguir? Mais algumas fotos de ângulos em. Qiao Yu ficou sem palavras. Tirou um pedaço de chocolate do bolso e te entregou. Não fique triste. Comer algo doce melhora o humor. Você sorriu ao pegar a pregação, não é? Muito engraçado, né? Nós já assinamos o contrato LH há muito tempo. No final, ela ainda não sabe. De qualquer forma, logo teremos o contrato LH. Não há mais envolvimento no futuro. Por que ficar triste? O homem à minha frente exala uma tristeza imensa. Embora ele fale coisas sem se importar, sorrindo. Mas Qiao Yu consegue sentir claramente. Ele não está tão bêbado assim. Ele ficou em silêncio por um momento. Qiao Yu sorriu. Tudo bem, assim está bom. Saindo do trabalho. Venha comigo dar uma volta. A brisa da noite está bem fresca hoje. Men Yanshin sabia. Qiao Yu queria que ele mudasse um pouco o foco. Não queria que um amigo recém-conhecido se preocupasse com isso. Ele sorriu e se levantou para ajudar Qiao Yu a fechar a loja. Ele aproveitou para contatar um amigo discretamente, para pedir que ele ajudasse a divulgar a loja de doces da Qiao Yu. Qiao Yu está certo. Comer doces vai melhorar o humor. Pelo menos, neste momento, ele não está mais preso às tristes memórias do passado. Vamos até a beira do rio para sentir a brisa. Qiao Yu sorriu e acenou para ele. Men Yanshin apressou o passo para alcançá-la. Neste momento, as pessoas em Pequim estão nos bares. Jian Yu já estava bêbada. Havia muitos frascos, garrafas dispostos à frente dela. Seu olhar estava um pouco confuso. Na verdade, ela não sabia o que a deixava triste. Mas foi ignorada por Men Yushin por tanto tempo. E ao ouvir a voz da mulher do outro lado da linha, ela não conseguiu conter as lágrimas. Men Yanshin nunca a tratou assim. Como ele poderia ser tão cruel? Já faz tanto tempo que não nos vemos. Será que Men Yanshin não sente falta dela? Por que não a vejo? Quando estou sonolenta. Ela recebeu uma ligação de Shen Zhou. Shen Wen se preocupa muito com ela e pergunta onde ela está. Shen Zhou é um dos nossos. Jian Yumen pensou assim. Então, ela contou sua localização para Shen Zhou. Shen Zhou chegou rapidamente. Ao vê-la um pouco embriagada, ele ficou muito preocupado. Pequena Men, por que isso? Se você fizer isso, eu vou me preocupar. A bela Men só pensava em Men Yuan. Ela segurou Shen Zhou e perguntou. Onde você viu o Aiyan? Por que não o deixou vir me procurar? Afinal, por que está tão brava há tanto tempo? A expressão de Shen Zhou escureceu. Ele ajudou Jian Yumen a se encostar no sofá. Xiao Men, você está bêbada. Descanse um pouco primeiro. Vou ajudar você a entrar em contato com Men Jie, tudo bem? Enquanto a bela Men ainda não estava completamente consciente, Shen Zhou aproveitou a luz fraca do reservado. Encontrou alguns ângulos engenhosos. Tirou algumas fotos, que foram enviadas recentemente para o celular de Men Yanshin. Ele nem sequer pensou em entrar em contato com Men Yanshin. Pelo contrário, esta é uma oportunidade especialmente boa para irritá-lo. A mensagem foi enviada há pouco tempo. Shen Yuan não teve tempo de ver se Men Yanshin havia respondido ou não. Jian Yumen, no entanto, de repente começou a chorar baixinho. Shen Xian sentiu um pouco de ansiedade em seu coração. Apressadamente foi verificar como ela estava. Aiyan, é a primeira vez que você age assim comigo. Eu realmente vou ficar brava, viu? Jian Yumen estava com os olhos vazios, mas ainda murmurava o nome de Men Yanshin. Shen Zhou finalmente não aguentou mais. Está arrependido? Transformar o relacionamento dessa forma. Está arrependido? Deu a ele a oportunidade de entrar na jogada. Está arrependido? Mas isso realmente ajuda? Mesmo sendo ele, Shen Zhou, um estranho. Todos podem ver o quanto Men Yanshin está sofrendo. Apenas Jian Yumen continua se enganando com sua beleza. Ela claramente gosta dele, mas sempre finge estar desgostosa. Com o tempo, todos irão embora. Eu sou diferente, estou obcecada por interesses pessoais. Eu só quero agarrar a oportunidade de subir na vida. Shen Zhou pensou assim. Seu olhar se dirigiu para os lábios de Jian Yumen. Ela ainda estava um pouco atordoada. Ainda pensando na pergunta de Shen Yuan, você se arrepende? Mas quando ela estava prestes a responder, Shen Zhou segurou seu pulso. Em seguida, ele se inclinou para mais perto. Jian Yumen instantaneamente arregalou os olhos. O som nítido de uma palmada ecoou. Shen Zhou teve a cabeça virada para o lado. Seus cabelos caíram, cobrindo seus olhos. Jian Yumen acordou de repente. Ela limpou os lábios com força, parecendo afiada. Shen Wen, como você se atreve? Shen Zhou ficou com os olhos vermelhos de repente. Não é como se nunca tivéssemos nos beijado. HM. E mais um tapa. O rosto de Shen Zhou estava marcado com as impressões das mãos de ambos os lados. Jian Yumen estava extremamente furiosa.
Não dissemos que não deveríamos mais falar sobre isso? O que aconteceu foi apenas um acidente por causa da bebida. Eu não te avisei, Shenzhou? Como você se atreve a me bater? Aquele dia pode realmente ter sido um acidente. Os dois foram discutir negócios. Na mesa, eles beberam algumas doses a mais. Depois de lidar com o parceiro problemático, ambos estavam com os passos um pouco instáveis. Shenzhou ajudou a ir para a suíte que já estava reservada. Mas Mei Yu cambaleava. Quase caiu no chão. Shen Wen a impediu com força. Como resultado, os três caíram juntos no chão. Olharam-se nos olhos. O aroma doce pairava ao redor dos dois. Não se sabe quem começou primeiro. Enfim, o erro aconteceu assim. Depois daquele dia, Jian Yumen aumentou o salário de Shen Yuan em alguns níveis. Mas ele só precisava esquecer o que aconteceu naquele dia. Mas agora ele trouxe isso à tona novamente de forma nua e crua. Lembrando-se da atitude de Meng Yanxin durante este período, Jian Yumen só se sentia extremamente ansiosa. Ela não se importou com Shen Yuan na frente dela e o empurrou para longe. Ela saiu correndo e conseguiu parar um táxi. Voltou para casa, que ainda estava vazia. Jian Yumen caminhou. Jogou suas roupas, sapatos e bolsa. Se enfiou debaixo das cobertas no quarto. As cobertas exalavam um leve cheiro de mofo. Parecia que ninguém as usava há um bom tempo. Ela enterrou o rosto no travesseiro. Finalmente sentiu o cheiro familiar. 5 anos de casamento, 1000 dias e noites. O cheiro de Meng Yanxin sempre a acompanhou ao dormir. Quanto tempo já passou? Há quanto tempo não volto para casa? Há quanto tempo não durmo ao lado do Meng Yanxin? O efeito do álcool ainda não havia passado. Jian Yumen sente uma dor profunda no coração. Neste momento, ela finalmente tem que admitir. Ela sente muita falta de Meng Yanxin, muita mesmo. Jian Yumen finalmente decidiu. Não importa se é por birra ou não. Desta vez, é a vez dela se humilhar. Deixe que ela caminhe firmemente em direção a Meng Yanxin. Neste momento, Meng Yanxin acabou de terminar um passeio com Qiao Yu. Os dois se despediram e voltaram para suas casas. A mãe de Meng não sabe com quem está falando ao telefone. Ela mencionou algo sobre um encontro arranjado. Meng Yanxin imediatamente a observou com atenção. Após desligar o telefone, a mãe de Meng deu um leve toque na testa de Meng Yanxin. Ele já não é mais uma criança. Não podemos ficar presos ao passado, certo? Vamos sair para jantar. Conversar um pouco com pessoas da mesma idade também é bom, para que eu não fique tão ansiosa. Realmente é. Meng Yanxin importunou sua mãe por um bom tempo. Finalmente, a sabedoria fez desistir da ideia de encontros arranjados. Não sei porquê. A mãe de Meng Yanxin era da mesma idade que os outros. Meng Yanxin de repente se lembrou de uma breve interação que teve com Qiao Yu à beira do rio. Meng Yanxin assentiu com a cabeça em concordância. De fato, passar tempo com pessoas da mesma idade é bem interessante. Ele de repente quis experimentar algo novo. Por um acaso, Meng Yanxin enviou uma mensagem para Qiao Yu. Chefe Qiao, sua loja está aceitando aprendizes? Qiao Yu enviou um emoji confuso. Eu só estou fazendo isso por diversão. Eu não tinha pensado nisso. Quem quer aprender? Meng Yanxin sorriu enquanto digitava uma palavra. Do outro lado, houve um silêncio por 1 minuto. Uma resposta com 3 pontos de exclamação foi enviada. Meng Yanxin olhou para essa palavra. O canto de sua boca se levantou involuntariamente. Pequim. Após uma ressaca, Jian Yumen descansou um dia. Depois de organizar seus pensamentos confusos, ela seguiu o endereço e encontrou Meng Yanxin na casa nos subúrbios a oeste. Meng Yanxin ficou irritado. Ele não queria vê-la. Não tem problema, ela já decidiu se render. Ele não gosta de Shenzhou. Não importa o que, Jian Yumen pode mudar, desde que Meng Yanxin esteja disposto a sair e ter uma conversa franca com ela. Ela ficou esperando na frente da casa por muito tempo, esperando até o pôr do sol. O dono de uma casa próxima saiu e voltou. Ao ver que Jian Yumen ainda estava lá, ele lançou a ela um olhar curioso. Esta casa está desocupada. Você não está procurando o lugar errado? Jian Yumen se virou, surpresa. O que você disse? O dono daquela casa era uma pessoa de bom coração. Esta casa sempre esteve vazia. Desde que foi comprada, nunca mais vi ninguém. Na verdade, há algum tempo, um caminhão trouxe algumas coisas. Mas também não vi o proprietário da casa. Ela agradeceu ao outro um tanto atordoada. E voltou para a empresa atordoada. Mas onde, afinal, Meng Yanxin foi? Se ele não mora aqui, para onde mais ele poderia ir? Jian Yumen estava sentado em frente à mesa do escritório, perdido em pensamentos. Shenzhou entrou pela porta. Depois daquela noite agitada no bar, eles não tiveram mais contato. Shenzhou estava com uma expressão neutra, olhando para baixo. Ele colocou alguns documentos em outra mesa e virou-se para sair novamente. Ele não disse uma palavra a Jian Yumen durante todo o tempo. Neste momento, Jian Yumen estava totalmente concentrada em Meng Yanxin. Mesmo que percebesse que algo estava errado com Shenzhou,
Ela estava desinteressada em lidar com isso. De repente, a voz do entregador soou do lado de fora da porta. Senhorita Jian Yumen, há um documento urgente que precisa da sua assinatura pessoal. Jian Yumen de repente se lembrou de que, alguns dias atrás, Meng Yanxin mencionou no telefone que havia uma entrega. Ela estava um pouco ansiosa e empurrou a porta para sair. Talvez desembrulhando este pacote, Meng Yanxin voltaria. Ela precisava olhar com atenção. O que Meng Yanxin trouxe para ela? Shen Ju desmaiou. O grito assustado dos colegas ecoou. Jian Yumen se virou confusa. Não muito longe. O rosto de Shen Ku estava mortalmente pálido, com os olhos bem fechados. Caiu no chão. A caneta que Jian Yumen já segurava na mão foi devolvida às mãos do entregador. Eu tenho um assunto urgente. Você pode pedir para a recepção assinar por mim, mas o remetente exige que seja a própria pessoa a assinar. Jian Yumen já correu em direção a Shen Yuan. Então, na próxima vez. Eu não tenho tempo para isso agora. Shen Zhou foi ajudado por todos. Em um canto escondido. Ele lentamente sorriu. Meng Yanxin, você está usando esse truque de piscar para capturar repetidas vezes, tentando amarrar Jian Yumen. Então eu quero ver quem realmente é importante para ela. Ele pensava com raiva. Fechou os olhos e desmaiou. Quando acordou novamente, já está delirando. Meng Yanxin estava de bom humor hoje, porque o advogado lhe disse. O certificado LH já foi obtido. O entregador estava a caminho da empresa de Jian Yumen. Depois de hoje, realmente não haverá mais laços. Pensando assim, ele finalmente ligou para Jian Yumen. Afinal, ela o desprezou por tanto tempo. Agora finalmente estava livre novamente. Para ela, também era realmente uma libertação. No YY, Jian Yuki estava secando o suor de Shen Zhou. Ao ver a ligação de Meng Yanxin entrar, ela estava um pouco culpada. Afinal, ela havia decidido há pouco tempo. Definitivamente trate Meng Yanxin com sinceridade. E agora? Mais uma vez deixou suas coisas de lado. Para cuidar de Shen Zhou, Jian Yumen atendeu o telefone rapidamente. Daquela direção, veio a voz de Meng Yanxin. Você recebeu a encomenda? Jian Yumen olhou para Shen Zhou, que estava inconsciente e doente. Consegui. Deve ser algum tipo de presente. Meng Yanxin gosta muito de comprar presentes para ela. Sempre que vê alguma coisinha interessante, ele compra uma para ela também. Primeiro, preciso acalmá-lo. Quando voltar para a empresa, vou ver o que é. Jian Yumen tinha esse pensamento em mente. Lançou o primeiro país. Meng Yanxin ficou em silêncio por um bom tempo. Realmente consegui. Você viu? Jian Yumen respondeu rapidamente. Eu vi, e gostei bastante. Depois que uma promessa é feita, são necessárias 1001 para cumpri-la. Jian Yumen já não conseguia ser sincera. Meng Yanxin percebeu rapidamente o cheiro da mentira. Ele sorriu. Você mesmo abriu? Neste momento, Shen Shi acordou lentamente. Sem pensar, gritou o nome de Jian Yuqian. Xiaomen. Jian Yumen rapidamente cobriu o fone. Meng Yanxin ouviu a voz de Shen Shi. Jian Yumen ficou nervosa. Uma palavra afiada saiu de sua boca novamente. Qual o sentido de ficar perguntando isso? É realmente sem graça. Na verdade, Meng Yanxin já tinha ouvido. Ele achou isso bem sem graça. É necessário ainda fazer isso agora? É bem desnecessário. O importante é que você viu. Eu também acho que você vai gostar. Vamos deixar assim. Ele desligou o telefone novamente. Em seguida, abriu o WX. Os contatos de Jian Yuqian que estavam salvos no celular. Todas as informações de contato foram excluídas. Meng Yanxin desligou o telefone. E depois de apagar as informações de contato de Jian Yumen, ainda se sentia um pouco sufocado. Ele saiu e começou a andar sem rumo. Acabou chegando perto da confeitaria da Qiao Yu. A porta da loja estava estranhamente fechada. Havia uma placa assim pendurada. Ele estava um pouco confuso. Estava prestes a se aproximar. Então ouviu um som vindo da pequena rua ao lado da loja. A voz de Qiao Yu parecia um pouco desmoronada. É realmente necessário se casar? Eu não posso fazer o que eu quero? Meng Yanxin hesitou e parou. Este é o assunto pessoal de Qiao Yu. Também deveria ir, segundo a lógica. Mas ele não sabia quem estava na rua. E foi embora novamente. Se Qiao Yu tem problemas e eu não vou ajudar? Após hesitar por um momento, ele ainda parou. Porque, ao atingir a idade, é necessário se casar. Quantas das suas decisões eu aceitei desde criança? Quantas das suas decisões eu aceitei desde criança? Eu realmente tenho que ser como um boneco? Ser controlada por vocês a vida inteira? Eu já disse isso. Se eu encontrar a pessoa certa, eu considerarei. Eu agora tenho uma carreira e hobbies. Isso não é bom? O que eu preciso fazer para que vocês fiquem satisfeitos? Querem que eu seja como antes? Querem fazer de tudo para me fazer voltar? Meng Yanxin prendeu a respiração. No fundo, ele ficou um pouco abalado. Do outro lado da linha, parecia ser a família de Qiao Yu. Então, a chuva da primavera também pode ser tão dependente às vezes.
Ele se lembrou da mensagem sobre o casamento que transparecia em suas palavras. Men Yanshin sentiu profundamente. Ele e Jian Yumen também foram pressionados a se casar. E no final, qual foi o resultado disso? Ele percebeu que Ao Yu é uma mulher muito vibrante e cheia de vida. Não sabia por quê. De repente, ele não queria que Kiao Yu seguisse esse caminho. Vocês não devem pensar que podem controlar minha vida inteira. A pequena viela voltou ao silêncio. Pouco depois, Kiao Yu saiu. Seus olhos estavam levemente vermelhos. Ao ver Men Yanshin, ela regalou os olhos de surpresa. Acidentalmente, ele testemunhou um momento embaraçoso de Kiao Yu. Men Yanshin também ficou um pouco envergonhado. Ele também lhe ofereceu um pacote de lenços de papel. Ele se desculpou por ter permanecido sem permissão. Eu me preocupo que você esteja em perigo. Kiao Yu pisca os olhos. Não se preocupe, eu não me importo. Mas você precisa assumir a responsabilidade como testemunha. Ajude-me a eliminar um pouco dessa má energia. Apenas com a minha força. Pode ser um pouco difícil. Eles entraram na loja pela porta dos fundos. A loja não está aberta. As cortinas estão fechadas, deixando o interior um pouco escuro. Kiao Yu preparou 2 copos de smoothie. Ela entrou, imersa em seus próprios pensamentos. Na verdade, foi minha mãe que me pressionou bastante. Ela me criou sozinha. E ainda precisava se dedicar à carreira. Esses anos foram bastante solitários. Ela tem expectativas muito altas em relação a mim. Eu segui os desejos dela. Desde pequeno, sempre me cobrei muito. Até que finalmente consegui ter sucesso nos estudos. Tive a capacidade de assumir a empresa dela. Agora eu finalmente consigo organizar tudo. Eu saí correndo, quando criança queria aprender música. Ela não deixou. Então eu me inscrevi na aula do professor Zen. Quando criança, eu adorava doces. Ela achava que não era saudável e não me deixava. Por isso, eu abri minha própria confeitaria. Eu quero compensar a mim mesma quando era criança. Então, na verdade, enquanto o professor me mostrava o vídeo da sua apresentação, eu fiquei muito invejosa de você. Você pode sempre perseguir seus hobbies. A pressão é realmente grande. Ela é muito tradicional. Mas eu estou pensando em aproveitar o mundo. A garota à minha frente ficou muito mais quieta. Ela estava envolta em uma aura de solidão. Men Yanshin é muito empático. Inabalável. Ele também falou sobre suas experiências passadas. Ele trouxe à tona as coisas tristes que aconteceram com Jian Yumen. Ele brincou dizendo: quando eu voltar, vou contar para a mamãe. Eu tenho um amigo que foi casado e se tornou um cachorro de ponte por 5 anos. Depois disso, ele saiu de mãos vazias e voltou para casa cabisbaixo. Não ganhou nada. Kiao Yu sorriu com a sua atitude autodepreciativa. Mas também sentiu um pouco de pena. Deve ser muito triste, não? Afinal, foram 9 anos de relacionamento. Men Yanshin acena com a mão. Agora estamos resolvendo seu problema. Comrade Kiao Yu, não se pressione tanto. Você ainda é jovem. A vida é sua. Você está certo. Kiao Yu tomou um gole de smoothie. De repente, se aproximou de Men Yanshin. Você considera participar da minha vida? Memórias de muitos anos atrás estão um pouco empoeiradas. Tentou decifrar o que Kiao Yu queria dizer. Kiao Yu se levantou e pegou um pedaço de bolo do freezer. Colocou na frente dela. Uhum, uhum. Men Yanshin experimentou um pedaço, confuso. Sempre sinto que há uma diferença no sabor em comparação com antes. Kiao Yu sentou-se bem à sua frente. Bloqueou parte da luz. Não conseguia ver claramente a expressão em seu rosto. Você esqueceu. Embora meu pequeno negócio não vá tão bem, mas todos os dias ainda recebo várias encomendas. Só quando você vem aqui é que eu faço doces para você pessoalmente. Men Yanshin hesitou por um momento. Mas Kiao Yu, vamos deixar você falar um pouco. Kiao Yu de repente se inclinou para a frente e colidiu com os olhos de Men Yanshin. Mas eu já te conheço há muito, muito tempo. Você não sabe que, no ensino médio, a instituição musical onde você estuda está fazendo apresentações na rua. E você subiu para tocar violino. Naquele momento, eu estava sendo forçada pela minha mãe a ir para uma aula de matemática. Quando passei pelo palco, ela, em um ato de bondade, me permitiu parar e ouvir por um momento. Coincidentemente, a música que você tocou naquele dia era a canção tema de um desenho animado popular daquele ano. Depois que ouvi sua apresentação, fui puxada de volta para casa pela minha mãe. Desde aquele momento, eu soube que havia um colega de escola muito talentoso em uma loja de instrumentos musicais nas proximidades. Men Yanshin ficou paralisado. As memórias de anos atrás estavam um pouco distantes. Ele não conseguia se lembrar de tudo. É normal que você não consiga se lembrar. Naquela época você era vibrante e excelente. Focar em seus próprios hobbies sempre foi encantador. Kiao Yu olhou para ele. Com um sorriso, acrescentou. Mas eu ainda quero que você saiba que ao longo desses anos, sempre houve alguém que se importou com você e te admirou em silêncio.
Mas Men Yanshin acabou de sair de um relacionamento doloroso. Em um curto período, ele não planeja desenvolver novos sentimentos. A garota à sua frente é tão sincera. Que maneira ele deve usar para falar com ela? Qiao Yu parecia entender o que ele estava pensando, e a interrompeu antes que ele pudesse continuar, sem precisar dizer: eu já entendi tudo. Eu apenas gosto de me expressar mais. Eu quero me colocar na fila primeiro, Men Shueisha. De qualquer forma, eu só quero que você seja feliz. Vamos encerrar esse assunto por aqui. Por coincidência, hoje estamos fechados. Você não disse que queria aprender a fazer sobremesas comigo? Qiao Yu amarrou o avental. Sorrindo, acenou para Men Yanshin. Ele, sem querer, a seguiu para o local de trabalho. Depois de um bom tempo, ele recebeu um rocambole suíço do grupo M não muito bonito. Qiao Yu elogiou com um sorriso que ele tinha talento. Embalou com cuidado. Antes de Men Yanshin sair, Qiao Yu de repente o segurou seriamente. Sr. Shen, hoje estou muito triste. Mas ainda bem que você veio. Men Yanshin voltou para casa sorrindo. Seu humor inexplicavelmente melhorou. Ao voltar para casa, a mãe de Men estava na cozinha. Men Yanshin passou o bolo suíço casualmente. Experimente. A mãe de Men pegou um pedaço. Onde você comprou isso? É um pouco parecido com o gosto dos meus alunos. Men Yanshin finalmente percebeu. A mãe de Men parecia ainda não saber que ele conhecia Qiao Yu. Qiao Yu. A mãe de Men olhou surpresa para Men Yanshin. Vocês se conhecem? Sim, ela me ensinou a fazer. Originalmente, Men Yanshin só queria na frente da mãe de Men mostrar um pouco de seu talento acadêmico. Mas a expressão da mãe de Men de repente ficou sutil. Ela deu mais uma mordida no bolo suíço. Olhou para Men Yanshin de cima a baixo. Emitiu um som significativo. Men Yanshin achou tudo muito confuso. Virou-se e subiu as escadas. Longe em Jing City, Jian Yumen. Depois de acalmar Shen e fazê-lo dormir, finalmente percebeu que Men Yanshin a havia excluído completamente. Quão orgulhosa ela era! Como poderia permitir-se abaixar a cabeça, pedindo a Men Yanshin para se acalmar? Mas ela acabará de entender seus sentimentos. E não queria mais mostrar nenhuma expressão negativa para ele. Ficou parada na escuridão da noite por um longo tempo. Ela entrou novamente no bar. Ou seja, desta vez, ela finalmente descobriu o paradeiro de Men Yanshin. Jian Yumen pediu uma bebida. Sentou-se sozinha em uma cabine. Muitas pessoas que conhecia queriam se aproximar dela, mas todas foram rejeitadas por ela. Não demorou muito. Uma amiga que costuma beber muito, de repente, sentou-se ao lado do namorado ciumento. Ela obviamente está bêbada e exalando cheiro de álcool. Jian Yumen ficou um pouco descontente. Acabou de empurrar, mas ouviu ela murmurando algo indistintamente. Xiaomen. Seu marido foi para Sushou se divertir. Deixar você bebendo sozinha. Por que não me chamou? Eu vou chamar alguém para você. Sushou. Jian Yumen só ouviu essas duas palavras. Ela segurou sua amiga, que estava fora de si. Como você soube disso? Meu namorado viu na semana passada. Eu pensei que não era seu marido? Eu também estava lá por você. Então já faz tanto tempo? Jian Yumen chamou alguém para levar essa amiga embora. Olhou para baixo e sorriu. E bebeu tudo que estava à sua frente. Então ela voltou para a casa da mãe. Dessa vez, a raiva durou bastante. Mas só queria fazer um pouco de birra. Deixei-a ir atrás e acalmá-la. Qual é o problema? Quer que ela abaixe a cabeça voluntariamente? Pode ser. Jian Yumen imediatamente comprou a passagem de avião para Sushou no dia seguinte. Neste momento, Men Yanshin estava vivendo de forma tranquila, sem saber nada do que estava acontecendo em Pequim. No dia seguinte, começou a falar. Ele ainda estava um pouco preocupado com o estado emocional de Qiao Yu. Então foi à loja para vê-la. Coincidentemente, a loja estava fazendo uma promoção. Havia muitas pessoas. Ele foi puxado por Qiao Yu e ajudou por um bom tempo. Ao se despedir, Men Yanshin atendeu a ligação da mãe de Men. Yan, você está com a Xiao Yu, não está? Justamente. Vocês podem voltar para casa e jantar juntos. Men Yanshin provavelmente recusaria. Não deixou que ele passasse o telefone para Qiao Yu. Depois de muita conversa, finalmente conseguiu que os dois voltassem para casa juntos. A mãe de Men já havia preparado tudo cedo. Ao ver Men Yanshin voltando para casa com Qiao Yu, sorriu com uma expressão extremamente carinhosa. Aileen os convidou a se sentar. Venham, venham. Seu tio Men saiu de viagem novamente. A casa vazia também é meio chata. Da próxima vez, venha mais para acompanhar a professora. Qiao Yu sorriu e concordou. A comida ainda estava sendo preparada na cozinha. A mãe de Men pressionou Qiao Yu na cadeira. Ela puxou Men Yanshin para dentro da cozinha. É só sentar e esperar. A comida estará pronta em breve. Qiao Yu respondeu com um sorriso. Meio minuto depois, um leve barulho veio da porta da frente. Qiao Yu pensou que Men Jian tinha voltado para casa, pensando em ir ajudar.
Ela se levantou e caminhou em direção à porta. Está vindo. Algo inesperado aconteceu. Quem é você? As palavras confusas de Qiao Yu ainda não tinham terminado. De repente, um som de luta e resistência ecoou. Sou Teme. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Quando Meng Yanxin e sua mãe chegaram ao ouvir o barulho, eles viram Jian Yumen parada na porta, tocando o pulso de Qiao Yu. Seus olhos estavam cheios de raiva. Ela tinha uma expressão fria. Levantou a mão de Qiao Yu. Ele avançou bruscamente em direção a Meng Yanxin. Fala. Meng Yanxin. Quem é essa mulher? Por que ela está na sua casa? Como? Você voltou para casa só para vê-la? Meng Yanxin não pensou duas vezes. O corpo tomou a iniciativa primeiro. Ele avançou rapidamente. Ele afastou os dedos de Jian Yumen e resgatou Qiao Yu. Desculpe por te causar problemas. Qiao Yu balançou a cabeça. Ela respondeu baixinho que estava tudo bem. Mas Meng Yanxin claramente viu Qiao Yu. Seu pulso já tinha uma marca vermelha. Seu braço também tinha marcas deixadas pela briga. Provavelmente foi cortada por algum objeto afiado. A mãe de Meng rapidamente se aproximou e pegou Qiao Yu. Ela olhou para Jian Yumen com uma expressão descontentes. Yumen, Qiao Yu é minha aluna e convidada. Como você pode fazer isso? A mãe de Meng reprimia a raiva. Levou Qiao Yu para seu quarto. Em seguida, olhou para Meng Yanxin. Meng Yanxin, mesmo agora. Seus próprios assuntos. As pessoas devem lidar com isso sozinhas. Apenas Meng Yanxin e Jian Yumen permaneceram na sala de estar. Viu que houve um mal-entendido. Jian Yumen também diminuiu sua aura. Ela suavizou um pouco o tom. Olhou para Meng Yanxin. Desculpe, Yanxin. Eu também me precipitei e entendi errado. Você não tem me dado atenção por tanto tempo. Eu imaginei que você estava bravo comigo. Eu vim até você agora, acalmeze. Vou me desculpar com ela. Vou ficar com você em casa por mais alguns dias. Podemos voltar para a capital, tudo bem? Meng Yanxin olhou para os azulejos brilhantes no chão. Seus olhos eram como um poço antigo, sem ondas. Jian Yu na frente. Então, você ainda não sabe. Nós já nos entendemos há muito tempo. Ah! Jian Yumen estava com uma expressão de choque, como se tivesse ouvido uma piada inacreditável. Não diga palavras ditas sem pensar, podemos conversar calmamente. Meng Yanxin apontou para o sofá. Você pode se sentar primeiro. Ela estava um pouco confusa, mas ainda assim se sentou. Meng Yanxin entrou no quarto. Momentos depois, ele trouxe um monte de documentos. Ele colocou com uma expressão hostil sobre a mesa de café na frente de Jian Yumen. Ela pegou e começou a folhear, um pouco confusa. Sua expressão mudou gradualmente. Acordo de divórcio. Detalhes da divisão de bens do divórcio. Certidão de divórcio original. Tem de tudo. Essa data aqui mostra claramente que o relacionamento deles já havia terminado. Já havia sido encerrado há meses. Suas mãos começaram a tremer, até que ele não conseguisse mais segurar os poucos livros não tão grossos que estavam em suas mãos. Os papéis espalharam-se pelo chão como flocos de neve. Quando? Impossível. Como eu poderia concordar? Meng Yanxin deu uma leve risada. Ligue para o outro assistente de Jian Yumen, Xiao Li. Senhor Meng, eu estava prestes a lhe informar. Eu encontrei as duas encomendas que você enviou para a senhora Jian. Você prefere que eu envie para você ou para ela? Vamos tirar uma foto e enviar uma cópia para Jian Yumen agora. Momentos depois, o celular de Jian Yumen vibrou 2 vezes. Ela rapidamente abriu a mensagem. Finalmente viu as encomendas que havia esquecido no escritório há muito tempo. Suas mãos começaram a tremer, até que não conseguisse mais segurar os poucos livros, não tão grossos, em suas mãos. Os papéis espalharam-se pelo chão como flocos de neve. Quando foi isso? Impossível. Como eu poderia concordar? Mas na linha de assinatura. É claramente a caligrafia dela. Indubitável. Jian Yumen ampliou e reduziu a imagem repetidamente, tentando encontrar vestígios de edição. Não procure mais, é realmente a sua assinatura. Meng Yanxin observou a aparência descontrolada de Jian Yumen à sua frente. Em seu coração, ele já não sentia um pingo de compaixão. Há mais de 2 meses, eu fui até você com o acordo de divórcio. Você estava conversando e rindo animadamente com Xin Yuan. Você assinou sem nem olhar. Depois de assinar, ainda me criticou um pouco. Disse que eu estava aumentando sua carga de trabalho. Jian Yumen ficou atordoada, com os olhos bem abertos. Meng Yanxin riu e disse, lembrasse? Conseguiu se lembrar? Foi naquele dia. Jian Yumen não conseguia se lembrar de nada. Mesmo que Meng Yanxin já tivesse mencionado a data. Ele descreveu os detalhes daquele dia minuciosamente para ela. Ela ainda não conseguia se lembrar de nada. Pelo contrário, o que ela se lembrou foi daquela noite, em que foi ao restaurante francês com Shen Yuan. O sabor do foie gras de cereja lá era muito especial. Como isso é possível? Como ela poderia esquecer as grandes coisas que aconteceram entre eles como casal?
Em vez disso, ela se lembrava claramente de um jantar com outra pessoa. Jian Yumen ignorou Meng Yanshin como se estivesse se enganando. Ela ligou para Xiao Li. Solicito a recuperação das gravações de monitoramento daquele dia. O registro do Sr. Jian já foi sobrescrito. Jian Yumen soltou um suspiro de alívio. Yan, você calculou o tempo de sobreposição das gravações para me provocar, não é? Ela levantou a cabeça cheia de esperança, mas encontrou o olhar frio de Meng Yanshin. Jian Yumen não se importou em não conseguir lembrar. Sua equipe de advogados é muito competente. Essas coisas, você só precisa mostrar a eles. Em questão de minutos, eles descobrirão a veracidade. Se você realmente quer verificar, por favor, entre em contato com eles. Não finja na minha frente. Eu não quero mais ver isso. Você acabou de ferir meu cliente. Esta é a minha casa, desculpe. Por favor, saia imediatamente. Ela ainda queria dizer algo, mas a mãe de Men já havia saído do quarto. A mãe de Men tinha uma expressão séria, mas a voz suave. No entanto, a atitude era muito firme. Yumen, você voltou para Sushou. Ainda não foi cumprimentar a família. Hoje, não podemos ficar com você, pois estamos recebendo convidados. Você volta para casa e manda um abraço para seus pais por mim. Jian Yumen originalmente queria dizer mais alguma coisa, mas a mãe de Men é uma pessoa mais velha. Ela começou a falar e Jian Yumen não pôde insistir. Então, teve que sair primeiro. Qiao Yu também saiu da sala. Seu braço estava envolto em bandagens, com um leve tom de sangue visível. Meng Yanshin finalmente pôde falar com ela. Neste momento, ao ver suas feridas, ele sentiu uma dor aguda no coração por um instante. Não se preocupe, é só um pequeno machucado. Quando eu comecei a aprender a assar, eu me machuquei muito mais do que isso. Qiao Yu viu que Meng Yanshin estava com uma expressão ruim. Ela o puxou em direção à mesa e disse que comer bem era o mais importante. Vamos comer primeiro e depois conversamos. Jian Yumen voltou para a casa do Jian. Diante das perguntas preocupadas dos pais, ela não tinha muita energia para responder. No início, foi os pais que promoveram este casamento. Eles estavam muito satisfeitos com Meng Yanshin. Agora chegou ao ponto de um divórcio. Como ela vai conseguir dizer isso? Ela ficou sentada na cama por um tempo. De repente, o celular emitiu um aviso de mensagem. Jian Yumen pensou que era uma mensagem de Meng Yanshin. Ela rapidamente abriu. Ao ver que a nota mostrava Shen Yuan, o canto de sua boca caiu novamente. Pequena Men, eu sinto muito a sua falta. Eu voltei para Sushen sem avisar você. Eu quero te ver. Jian Yumen olhou para a localização do hotel e as fotos enviadas por Shen Yuan. Seus olhos estavam fixos, em transe. Nos últimos anos, Meng Yanshin sempre se importou com a presença de Shen Yuan. Aquela vez em que ele ficou bêbado foi realmente um acidente. Já que Meng Yanshin não gosta, então vamos seguir o que ele deseja. Jian Yumen decidiu imediatamente ir falar com Shen Yuan e deixar claro que iriam estabelecer limites a partir de agora. Não deixar mais Meng Yanshin ter mal-entendidos. Ela trocou de roupa rapidamente e saiu. Depois do jantar na casa dos Men, Meng Yanshin se ofereceu para levar Qiao Yu para casa. Qiao Yu sorriu feliz e não recusou. Apenas ele não esperava. A casa de Qiao Yu na verdade era tão perto da dele. Vivendo aqui por várias décadas desde a infância, nunca havia encontrado. Meng Yanshin de repente achou que havia sido um pouco tolo ao rir. Ele havia se concentrado apenas em Jian Yumen. Ignorou muitas coisas. Xiao Yu, você já voltou para casa? Uma voz feminina soou. Uma mulher de meia-idade estava parada na porta. Seu rosto era um pouco parecido com o de Qiao Yu. Era fácil perceber que era mãe de Qiao Yu. Mas Meng Yanshin de repente sentiu com clareza. Qiao Li ao seu lado ficou rígida. Sim, a resposta dela foi um pouco fria. Então ela se virou para Meng Yanshin. Senhor Men, eu vou para casa primeiro, obrigada por me trazer hoje. Qiao Yu levantou a perna e caminhou em direção à porta. Mas a mãe de Qiao disse com um sorriso, ele se esforçou para te trazer. Não deveríamos convidá-lo para entrar e sentar um pouco? Qiao Yu estava com a cabeça baixa e não disse nada. Meng Yanshin pensou que a outra parte era mais velha. Então, ele sorriu e seguiu o desejo dela, entrando na casa dos Qiao. A mãe de Qiao serviu uma xícara de chá. Meng Yanshin é um filho da família Men. Meng Yanshin sentou-se ao lado de Qiao Li. Ele se apresentou de maneira confiante. A mãe de Qiao continuou a conversa de forma descontraída. Perguntou sobre sua carreira profissional e uma série de perguntas sobre a cidade onde mora. Meng Yanshin sorriu educadamente. Ele respondeu. Estavam conversando descontraidamente, mas ele de repente sentiu uma força ao seu lado. A força estava puxando. Meng Yanshin olhou para baixo. Qiao Yu estava puxando a barra de sua roupa. Não se sabia por que a mão de Qiao Yu estava tão fria. Mesmo através do tecido da roupa, ele ainda conseguia sentir. Mãe, não pergunte tantas coisas, isso é meio indelicado. A voz dela também estava tremendo. A mãe de Qiao deu uma leve risada. Olha só,
a Xiao Yu está protegendo. Está bom. Eu não vou perguntar, vocês podem conversar. Ela mostrou uma expressão de satisfação inexplicável no rosto. Depois de olhar fixamente para Meng Yanxin por um tempo, levantou-se e entrou na sala interna. A voz de Qiao Yu tremia muito. Meng Yanxin, eu quero sair para dar uma volta. Eu não quero ficar aqui. Finalmente percebeu que o humor de Qiao Yu estava estranho. Meng Yanxin rapidamente levou Qiao Yu para fora. Qiao Yu não se despediu da mãe dela. O ato de fechar a porta foi extremamente forte. Parecia que estava desabafando algo. Ela puxou Meng Yanxin até um parque de diversões próximo. O vento da noite soprava. Qiao Yu soltou um longo suspiro. Quando eu era criança, minha mãe me batia. Eu costumava vir aqui brincar. O coração de Meng Yanxin deu um salto. Meng Yanxin, você sabia? Aquela vara grossa não dói quando bate. Na verdade, é a vara fina e longa que machuca. Quando bate na pele, deixa marcas. Então imediatamente ficou vermelho e coçando. Às vezes aquela pequena vara não estava bem aparada. A ponta não aparada se cravou na pele com o movimento. Eu ainda tinha que puxar e tirar eu mesma. A voz de Qiao Yu era muito suave. Mas a informação revelada deixou as pessoas alarmadas. Na verdade, eu tenho depressão. Meng Yanxin ficou atordoado. Não sabia o que dizer naquele momento. Eu vivi com minha mãe desde pequena. Ela exigia cada vez mais e mais. Eu realmente não consigo mais suportar. Comecei a não conseguir dormir e a perder cabelo. Tinha medo de conviver com ela. Tinha medo de que ela mostrasse aquelas expressões aterrorizantes. Eu sou filha dela, eu a conheço muito bem. Meng Yanxin, ela acabou de te perguntar isso. Ela acha que eu posso me casar com você. Que eu posso criar um valor maior para ela. Mas eu sou eu, afinal. Por que eu deveria me tornar uma ferramenta para ela? O corpo de Qiao Yu não parava de tremer. A mão também se levantou inconscientemente, cutucando a ferida através da gaze. A gaze logo começou a encharcar de sangue novamente. Meng Yanxin sentiu uma onda de dor ao ver. Instintivamente segurou a mão direita de Qiao Yu, que não estava ferida, impedindo-a de continuar a se machucar. Fique calma. Qiao Yu, você está comigo agora. Não há mais ninguém. Qiao Yu finalmente começou a chorar, contando a Meng Yanxin de forma intermitente sobre a repressão e a dor acumuladas ao longo dos anos. Meng Yanxin entrelaçou os dedos com Qiao Yu, olhando para a garota à sua frente. Só sentiu uma dor imensa. Afinal, sob sua aparência ensolarada, havia um passado tão doloroso. Meng Yanxin finalmente soube. Os sentimentos de Qiao Yu por ele não eram apenas admiração simples. Minha casa é bem perto da sua, não é? Depois de ouvir sua apresentação naquele dia, eu soube que moramos perto um do outro. Desde então, eu desvio do caminho para casa todos os dias. Porque posso passar pela sua casa. Posso ouvir o som do seu ensaio. Isso me deixa tranquila. Na sua juventude sombria e opressiva, apenas o som do piano de Meng Yanxin sempre a acompanhava. Desculpe, estou descontrolada esta noite. Mas eu realmente não consegui aguentar mais. Só quando estou com você. É por isso que me sinto especialmente injustiçada. Desculpe, deixe-me ser um pouco egoísta. Qiao Yu estava prestes a chorar novamente. Meng Yanxin finalmente não conseguiu se conter. Suspirou e a abraçou. Vamos andar na roda gigante. A vista noturna é linda. Ele segurou a mão de Qiao Yu e não a soltou. Talvez porque já era tarde e havia poucos visitantes. Meng Yanxin viu inesperadamente Jian Yumen na entrada da roda gigante. Naquele momento, a roda gigante acabará de deixar uma nova leva de passageiros. E ele e Qiao Yu estavam na fila. Jian Yumen desceu da roda gigante. Seus passos estavam um pouco vacilantes. Uma mão se estendeu por trás dela e a segurou firmemente. É Shen Yuan. Shen Yuan estava com a gola da camisa aberta. Estava com um pouco de algo vermelho, como batom. Meng Yanxin deu uma olhada e virou a cabeça. Jian Yumen foi a primeira a notar eles. Ela também viu as mãos entrelaçadas de Meng Yanxin e Qiao Yu. Ela estava prestes a falar. Os clientes atrás deles apressaram para que fossem embora. Shen Yuan sorriu e pediu desculpas. Ele puxou Jian Yumen em direção à saída. Meng Yanxin também puxou Qiao Yu. Seguiram as instruções dos funcionários. Subiram na roda gigante. Os quatro passaram um pelo outro. Nesse dia, Meng Yanxin ficou com Qiao Yu por muito tempo, até que a noite ficou silenciosa. Qiao Mu foi dormir e Qiao Yu finalmente voltou para casa. Cheguei em casa, obrigada, Meng Xueshan, por me acompanhar hoje. Desculpe por te causar problemas. Meng Yanxin estava deitado na cama, procurando aqui e ali. Enviou a ela um emoji fofo. Você está disposto a me dizer essas coisas? É uma demonstração de confiança em mim. Estou muito honrado, Qiao Yu. Descanse bem esta noite, desejou-lhe bons sonhos. Depois que Meng Yanxin respondeu, apertando o celular, pensando em como ajudar Qiao Yu a se livrar de seu dilema psicológico. Aquela noite realmente teve um impacto muito grande sobre ele.
Men Yanshin teve uma família harmoniosa desde pequeno. A mãe de Men e o pai de Shen são pessoas abertas. Então, quando ele ouviu o desabafo de Qiao Yu, ele não conseguia imaginar a dor que ela realmente havia passado. Aqueles olhos lacrimejantes permaneciam em sua mente, impossíveis de esquecer. Ele estava pesquisando online por psicólogos renomados. De repente, um pedido de amizade apareceu. Era Jian Yumen. Men Yanshin decidiu ignorar. Ele rejeitou o pedido. Continuou buscando informações úteis. Até que, com a noite escura, ele finalmente adormeceu. No dia seguinte, um visitante inesperado procurou Men Yanshin. Ele saiu cedo. Ele originalmente queria fazer uma visita pessoalmente a Ruibei, um bom estúdio de psicologia. Mas inesperadamente encontrou Shen Yuan. Shen Yuan sorriu educadamente. Men Jie, quanto tempo? Vamos encontrar um lugar para conversar. Eles chegaram a um café tranquilo. Você e Xiao Men realmente se divorciaram? Shen Yuan perguntou sem rodeios. Men Yanshin tomou um gole de café. Quer saber por que não pergunta diretamente a Jian Yumen? Shen Yuan soltou um riso desdenhoso. Men Jie, você acha que está encenando alguma coisa como um enterro de marido? Ontem você nos viu, não é? No parque de diversões. Você acha que só trazer uma garota qualquer vai despertar o espírito competitivo da Xiao Men? Fazer com que ela venha correndo atrás de você? De qualquer forma, ela nunca vai me deixar. Shen Yuan mostrou uma expressão determinada. Men Yanshin conseguiu uma consulta com o psicólogo. Ele rapidamente terminou o café na xícara. Não quero mais me envolver com Shen Yuan. Faça o que quiser. Use qualquer truque que tiver. Pode roubar. Men Yanshin respondeu de forma indiferente. Saiu do café. Deixou Shen Yuan olhando irritado para seu perfil. Ao longo do dia, Men Yanshin visitou 3 ou 4 psicólogos. Quando voltou para casa arrastando o corpo cansado, ele viu novamente Jian Yumen. Ele achou que precisava de tempo e estava um pouco de cabeça cheia. Por que um ou dois têm que se aproximar dele? Não já estavam divorciados? Jian Yumen segurava um saco de papel. Ao ver Men Yanshin voltar, sorriu de forma afetuosa. Yan, hoje fui ao lado de Xixin comprar o bolo de arroz que você adora. Esperei muito tempo na fila. Experimente. Men Yanshin passou ao lado de Jian Yumen sem expressão. Obrigado, mas não preciso. Cuide disso você mesma. Jian Yumen correu algumas etapas para alcançá-lo. Não seja tão frio, por favor. Eu estou aqui te esperando há muito tempo. Por favor, me deixe entrar e sentar um pouco. Men Yanshin ainda não respondeu a ela. Ele desbloqueou a porta com a impressão digital e estava prestes a abrir. A porta da frente foi aberta de dentro. A mãe de Men olhou para os dois à sua frente. Ela suspirou. Ela chamou Jian Yumen para entrar na casa. Ela finalmente conseguiu o que queria. Foi convidada pela mãe de Men para ficar e jantar. No entanto, a atmosfera deste jantar era extremamente constrangedora. Men Yanshin quase não disse uma palavra, apenas se concentrou em comer. Apenas a mãe de Men perguntou casualmente a Jian Yumen sobre sua vida na cidade. Os três pareciam ter formado uma espécie de entendimento. Ninguém mencionou aqueles 5 anos de casamento. Desde então, Jian Yumen começou a visitar frequentemente a mãe de Men, dizendo que estava procurando a mãe de Men. Mas seu verdadeiro objetivo era óbvio. Men Yanshin permaneceu sempre indiferente. Nunca falou com ela. Após mais um jantar constrangedor, a mãe de Men finalmente ficou com uma expressão séria. Chamou Men Yanshin para o escritório. O que você realmente quer fazer? Men Yanshin respondeu honestamente. Mãe, já que decidi me divorciar, não pretendo reatar. Não vou dar nenhuma chance. Nos últimos 5 anos, já dei muitas chances. Então agora Yumen vem para casa todos os dias. Você também deveria lidar com isso. Men Yanshin estava respondendo às mensagens de Qiao Yu. Ele respondeu desinteressadamente, não vai durar muito. Quando ela perder a paciência, não virá mais. Ela só não consegue aceitar que eu a deixei. No final, Men Yanshin foi pego pela mãe. Levou uma boa bronca. De jeito nenhum você pode ter essa atitude fria. Ela pensava em sua excelente aluna, Qiao Yu. Só achava que seu filho era incrivelmente burro. Já é tanta gente. Não podemos sentar e conversar direito? Se você não conseguir lidar com isso, não volte para casa. Palavras ditas sem pensar foram lançadas. A mãe de Men Yanshin também suspirou. Eu sei que não tem sido fácil para você nos últimos anos, e é por isso que, no final, é ainda mais importante que tudo termine de forma amigável. Yan, reconheça seus verdadeiros sentimentos. Após a conversa, Men Yanshin não dormiu a noite toda. Sobre Jian Yumen, ele pensou muito e refletiu bastante. De fato, essa situação atual não é adequada, já que este casamento foi um erro desde o início. Então agora que já chegamos ao fim, devemos encerrar isso de forma digna. Ao pensar nisso, Men Yanshin finalmente tomou a iniciativa de contatar Jian Yumen. Ele enviou uma mensagem para Jian Yumen. Queria convidá-la para sair e conversar. Para esclarecer tudo, o local foi definido em um clube que eles costumavam frequentar.
no dia combinado para se encontrarem. Assim que Men Yanshin saiu de casa, encontrou Jian Yumen. Ele havia combinado de se encontrar no clube. Jian Yumen estava muito bem vestida. Ela sorriu e acenou para Men Yanshin. O carro foi enviado para manutenção. Justo quando cheguei perto da sua casa, eu vim te procurar. De qualquer forma, a distância não é longa. Vamos dar uma volta juntos. Apenas como um exercício. Sem opção, Men Yanshin teve que concordar. Os dois seguiram pela estrada. Passaram por um parque. Jian Yumen de repente começou a conversa. Você ainda se lembra daqui? Lembro da infância. Men Yanshin e Jian Yumen brincaram de casinha aqui. Quando os adultos de ambas as famílias vieram buscá-los, Jian Yumen segurou Men Yanshin e não o soltou. E começou a chorar. Eu quero meu irmão. Eu quero que meu irmão seja meu marido. Os adultos riram juntos. O acordo de união também se firmou naquela época. O tempo passou. Ambos se tornaram adultos diferentes. Aqueles votos já não têm mais valor. Men Yanshin sorriu sem se comprometer. Acenou com a cabeça, querendo passar rapidamente por esse assunto. Mas imprevistos costumam acontecer em um instante. Um SUV perdeu o controle repentinamente na estrada, correndo desajeitadamente em direção a eles. Men Yanshin estendeu a mão instintivamente, tentando empurrar Jian Yumen para o lado. Mas uma força imensa o superou. O empurrou violentamente para o lado. Foi Jian Yumen quem o empurrou. Um SUV colidiu com um muro não muito longe. A frente do carro já era sucata. Jian Yumen caiu no chão não muito longe. Sua panturrilha começou a sangrar. Sem se importar com mais nada, Men Yanshin imediatamente chamou uma ambulância, protegendo Jian Yumen até o hospital. Men Yanshin tinha apenas alguns arranhões leves, enquanto Jian Yumen tinha uma leve fratura na perna esquerda. Ainda bem que aquele carro não estava muito perto deles. As feridas de Jian Yumen podem ser consideradas bastante leves. Embora não sejam graves, ela ainda precisa de repouso. Olhando para ela deitada na cama do hospital, Jian Yumen com a perna direita elevada. Neste momento, Men Yanshin estava com sentimentos extremamente complexos. Por que você quer me ajudar? Jian Yumen suportou a dor intensa. Sorriu fraco. A situação aconteceu de repente. Instintivamente, eu te empurrei para longe. Ainda bem que você está bem. Para que isso? A distância do carro também não necessariamente nos machucaria. Men Yanshin não sabia o que dizer. Uma frase difícil de sair foi interrompida por Jian Yumen. Ela estendeu a mão para pegar o copo de água na cabeceira da cama. Mas ela soltou um gemido de dor. Men Yanshin rapidamente lhe entregou. Você não precisa se sentir tão sobrecarregada. Eu só não quero mais ver você se machucar. Jian Yumen segurou o copo de água e não olhou nos olhos de Men Yanshin. Antes, eu errei ao te ignorar por tanto tempo. Isso fez com que você ficasse tão decepcionada. Eu quero recomeçar. Eu não quero que nós terminemos assim. A voz de Jian Yumen começou a tremer um pouco. Ela levantou os olhos para Men Yanshin. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Talvez isso seja uma oportunidade que o destino nos deu. Yan, vamos tentar mais uma vez. Dê-me uma chance de recuperar você. Neste momento, Men Yanshin, mesmo ao ver Jian Yumen chorando na frente dele, já estava indiferente. O que restava era apenas a culpa por salvá-la sem se importar com sua própria segurança. Ele não queria mais dever nada a ela. Portanto, esse sentimento precisa ser retribuído. Seu coração estava confuso. Ele encontrou uma razão para sair do quarto. Imediatamente enviou uma mensagem para Qiao Yu. Sem perceber, ele e Qiao Yu quase não tinham segredos um do outro. Qiao Yu respondeu rapidamente, focando nas ações, não nos sentimentos. Não importa como vocês estavam antes. É verdade que ela se feriu para te salvar. Não precisa se sentir culpado, nem achar que é um fardo. De qualquer forma, devemos olhar para frente, certo? Você quer ir, mas ela não quer que você vá. Vocês dois precisam chegar a um consenso. Assim, os dias futuros serão melhores. Aproveite esta oportunidade. Veja claramente seu próprio coração. As palavras de Qiao Yu despertaram Men Yanshin. O que ele queria dizer também é: sempre devemos nos separar em bons termos. O futuro não precisa ser tão feio. Ele abriu a porta do quarto e olhou para Jian Yumen. Finalmente tomou uma decisão. Vamos passar um mês juntos novamente. Se você ainda me deixar como antes, então teremos um fim definitivo. Os olhos de Jian Yumen finalmente brilharam. Na verdade, Men Yanshin sabia que era impossível. Primeiro, ele realmente não tinha mais sentimentos por Jian Yumen. Segundo, ele não acreditava que Jian Yumen conseguiria. Embora ela tenha prometido com toda certeza, dizendo que o faria ver mudanças. Mas Men Yanshin sabia que não seria possível continuar. Concordar com o pedido de Jian Yumen foi apenas uma questão de deixar as coisas fluírem. E foi apenas para que ela visse a realidade novamente. De qualquer forma, ela precisaria de tempo para se recuperar do ferimento. Durante esses dias, vamos tentar deixar de lado as mágoas e nos dar bem.
Jian Yumen viu que Meng Yanchen relaxou, e seu humor melhorou bastante. Decidiu usar esse tempo para reconquistar a confiança de Meng Yanchen. Ela estava deitada na cama do hospital. Já havia começado a planejar o próximo mês. Queria fazer algo com Meng Yanchen, o parque que costumava visitar na infância. Aquele doce que a vovó fazia e que ela adorava. Os 6 anos que passaram juntos no ensino fundamental e médio. Agora, ao olhar para trás, ela finalmente percebeu que sua vida já tinha a participação de Meng Yanchen há muito tempo, que já contava com a participação de Meng Yanchen, e que ela nunca havia rejeitado. Nos últimos dias, Meng Yanchen também se esforçou para cuidar de Jian Yumen, como de costume. Isso era claramente um comportamento que ele repetiu por 5 anos. Mas agora ele se sentia extremamente angustiado. Ele esperava que esse mês acabasse logo. Esperava que Jian Yumen melhorasse rapidamente. Esperava poder ver Qiao novamente em breve. Ele esperava não ter mais nada a ver com Jian Yumen. Esperava que ambos não tivessem dívidas um com o outro. Uma semana depois, Jian Yumen teve alta. Graças aos cuidados atenciosos de Meng Yanchen, ela se recuperou muito bem. Apenas descansou em casa por um dia. Então, ela ansiosamente marcou um encontro com Meng Yanchen para perguntar. Meng Yanchen deixou que Jian Yumen o organizasse. Ela o levou ao aquário. Antes, quando você estava de mau humor, vim aqui. Eu nunca vim aqui com você. Yan, hoje vamos assistir juntos. Meng Yanchen acenou com a cabeça. Sem muitas palavras. Seu coração já não se agita mais por ela. É tarde demais, Jian Yumen parece realmente ter mudado. Desde a visita ao aquário. Ela seguiu Meng Yanchen de coração e alma. Parecia que realmente havia cortado laços com Shen Yuan. Ela levou Meng Yanchen a muitos lugares cheios de memórias, tentando despertar a ternura em seu coração. Aos olhos dela, eles ainda eram como antes, embora houvesse pequenas fricções. Mas, no final, todos continuarão em frente. Mas apenas Meng Yanchen sabe. O maior conflito ainda não explodiu. Shen Yuan não vai ficar de braços cruzados. Como esperado, na sexta-feira da última semana, Shen Yuan finalmente contatou Jian Yumen. Naquele momento, Jian Yumen estava na casa do Shen. Animadamente, ela disse que iria preparar pessoalmente o jantar à luz de velas para os dois. Quando o telefone tocou, ela estava ocupada, chamando Meng Yanchen para ajudar a atender. Yan, você pode apenas colocar no viva voz. É de Shen Yuan. Jian Yumen ficou rígida. Ela rapidamente largou o que estava na mão. Queria pegar o celular ativamente. Meng Yanchen atendeu calmamente. Ele passou o celular para Jian Yumen. Ele se afastou discretamente. Depois que Jian Yumen pegou o celular, ela olhou cautelosamente para Meng Yanchen. Ela não disse nada. Mas Shen Yuan do outro lado não sabia o que dizer. O rosto dela estava ficando cada vez mais pálido. Eu irei. Até o final da ligação, Jian Yumen só disse essas 4 palavras. Após desligar o telefone, ela hesitou e olhou para Meng Yanchen. Algo aconteceu com Yan e Shen Yuan. Eu não sei como te dizer isso, mas a situação é especial. Apenas desta vez. Ele não vai mais voltar para nos afetar. Eu prometo, é verdade. Ele já me ajudou antes. Eu realmente não posso ignorar isso. Jian Yumen estava em um dilema terrível. Ela não parava de explicar para Meng Yanchen. Meng Yanchen sorriu enquanto arrumava o prato de carne. Vá resolver as coisas importantes. Jian Yumen ficou paralisada por um momento. Você não está bravo? Eu esperei por isso nos últimos anos. Faltaria apenas esta vez? Meng Yanchen também perguntou de volta. Talvez a atitude dele fosse muito calma. Jian Yumen de repente se sentiu aliviada. Meng Yanchen sempre teve um temperamento tão bom. Ele não vai ficar bravo. Yan está me esperando, eu voltarei logo. Por fim, ela tomou uma decisão. Jian Yumen correu para fora. Naquela noite, Jian Yumen ainda voltou. Mas a porta da casa Meng nunca mais se abriu para ela. Ela esperou do lado de fora até o dia seguinte. Finalmente encontrou a empregada que ia comprar verduras de manhã. A tia os viu crescer desde pequenos. No fundo, ela não teve coragem de levá-la para dentro da casa. Meng Yanchen estava sentado à mesa tomando café da manhã, como se ela não existisse. Jian Yumen de repente sentiu que o homem à sua frente nunca pararia por ela nem mais um segundo. Mas mesmo assim, ela ainda precisava explicar e lutar. Yan, ontem à noite. Meng Yanchen limpou a boca e lhe ofereceu um copo de água, interrompendo o que Jian Yumen estava dizendo. Shen Yuan não disse que ele é o garoto que te salvou no ensino médio? O rosto de Jian Yumen estava sempre. Durante o ensino médio, seus pais estavam muito ocupados. Às vezes, depois das aulas noturnas, ela tinha que voltar para casa sozinha. Coincidentemente, naquela época, a turma toda estava espalhando boatos sobre ela e Meng Yanchen. Jian Yumen se sentia incomodada e não queria nem falar com Meng Yanchen. Naquela noite, ela ficou fora um pouco mais do que o esperado.
Os amigos com quem ela tinha combinado de voltar para casa já tinham sido buscados pelos pais. O resultado foi que, no caminho de volta para casa, ela encontrou um homem de meia-idade que parecia suspeito. Naquele momento, Jian Yumen achou que definitivamente algo ruim ia acontecer. Não importava se ela andasse rápido ou devagar, não conseguia se livrar daquela mirada pegajosa atrás dela. Depois, o homem gritou. Ele abriu o casaco e correu em direção a ela. No momento crítico, um garoto correu em sua direção segurando um tijolo. Ele começou a brigar com o homem. Jian Yumen ficou assustada e começou a correr. Até que correu desesperadamente para casa. Depois de pedir à empregada para chamar a polícia, ela desmaiou. Seus pais voltaram rapidamente para lidar com a situação, com medo de afetar sua saúde mental. Desde então, nunca mais mencionaram o assunto. Mas como Men Yanshin soube disso? Você perguntou aos meus pais? Inconscientemente, Jian Yumen voltou a questionar. Essa frase é um pouco dolorosa, mas Men Yanshin já não se importa mais. Ele balançou a cabeça. Aquele homem não estava vestido por baixo do casaco, certo? Ele levantou a franja da sua testa. Acima, havia uma cicatriz leve. Naquela época, eu era fraca demais para vencê-lo. No final, acabei levando uma pancada. O copo que Jian Yumen segurava escorregou e caiu no chão. Foi você. Men Yanshin pegou o copo e secou as manchas de água no chão. Não importa mais, 9 anos não conseguiram aquecer seu coração. Eu acho que, no final, não somos compatíveis. Quanto a por que estou dizendo isso agora, é apenas porque eu não quero ser enganada por pessoas com segundas intenções. Jian Yumen, ontem, foi o último dia do acordo de um mês. Você não cumpriu, então terminamos. Men Yanshin finalmente se despediu de si mesmo, que na juventude tinha uma paixão ingênua por Jian Yumen. Finalmente se despediu dessa relação confusa. Ele só se sentiu leve. Não se importou mais com a reação de Jian Yumen. Virou-se e saiu pela porta. Ele queria ver Qiao Yu. Já fazia quase um mês que não a via. Ele se sentia desconfortável, especialmente desconfortável. Estranhamente, Men Yanshin viu de longe. A loja de Qiao Yu não estava aberta novamente. Ele entrou com um pouco de confusão e viu que havia uma placa de venda na porta da loja. Qiao Yu, você está bem? Men Yanshin imediatamente enviou uma mensagem para Qiao Yu. Do outro lado, era como procurar uma agulha no palheiro. Ele esperou muito tempo e não obteve resposta. Ele ligou para a mãe de Men. A mãe de Men também estava muito confusa. Xiao Yu não veio às aulas há vários dias. Eu pensei que ela estava ocupada e não respondeu às mensagens, sem se importar com mais nada. Men Yanshin lembrou que já havia levado Qiao Yu para casa. Ele imediatamente se dirigiu para a casa dela. Bateu na porta da casa de Qiao Yu. Quem veio receber foi a mãe de Qiao Yu. Olá, tia. Posso perguntar se Qiao Li está em casa? A mãe de Qiao Yu estava com uma expressão um pouco pálida. Ao ver que quem chegava era Men Yanshin, ela sorriu e perguntou: Você gosta de Qiao Yu? Men Yanshin não conseguiu reagir. Ele sentia que a condição da mãe de Qiao Yu estava um pouco estranha. A mãe de Qiao Yu repetiu: Você não gosta da nossa Qiao Yu? Tia, eu vim procurar Qiao Yu. Ele repetiu mais uma vez. Mas a mãe de Qiao Yu não parecia disposta a responder. Ao invés disso, começou a falar sozinho, quando vi a placa de transferência. Está muito preocupada com ela, não é? Qiao Yu está segura. Não se preocupe, fique tranquilo, Xiao Men. Você gosta de Qiao Yu, não é? De uma das salas atrás da mãe de Qiao Yu, veio um som abafado. Men Yanshin imediatamente sentiu que algo estava errado. Sem se preocupar com a etiqueta, ele empurrou a mãe de Qiao Yu e entrou. A porta não abria. Qiao Yu, você está aí dentro? Ele olhou para a mãe de Qiao Yu e disse: Ela é sua filha. Por que fazer isso? A mãe de Qiao Yu começou a falar com um sorriso. Porque é a Qiao Yu. Ela está se tornando cada vez mais descontrolada. Ela é minha filha. Eu iria prejudicá-la? Eu a deixei se casar. Ela não quer. Como mãe, é claro que eu preciso educá-la bem. Por favor, abra a porta. Men Yanshin tentou várias vezes. A porta estava trancada e não se movia nem um pouco. Eu só tenho a Qiao Li como filha. Como posso deixar você levá-la assim, de qualquer jeito? A menos que você a case. Quando chega a idade, é hora de casar e ter filhos. Por que ela não deveria ouvir? A mãe de Qiao Yu segurava um molho de chaves. Men Yanshin fez esse pedido absurdo. Bom ponto, eu vou cuidar dela. Men Yanshin aceitou imediatamente, sem pensar. Ele pegou rapidamente as chaves da mão da mãe de Qiao Yu e abriu a porta. Dentro da sala, Qiao Yu estava encolhida em um canto. Sua consciência estava um pouco confusa. A comida e a água à sua frente quase não foram tocadas. Men Yanshin pegou Qiao Yu nos braços e correu em direção à sua casa. A mãe de Qiao sempre manteve um sorriso, observando levar Qiao Yu. A mãe de Men recebeu a notícia e rapidamente voltou para casa.
O médico da família estava examinando o estado de Kiao Yu no quarto de hóspedes. A mãe de Men olhou para a garota pálida na cama. Seus olhos se encheram de lágrimas de dor. Após o diagnóstico, o médico informou a eles que Kiao Yu não estava gravemente ferida. Mas, após tanto tempo sem comer, seu corpo estava um pouco debilitado. Men Yanshin soltou um suspiro de alívio. De repente, lembrou-se da estranha atitude da mãe de Kiao. Ele confiou Kiao Yu à sua mãe. Ele foi novamente à casa de Kiao. A casa de Kiao estava com a porta aberta e a mãe de Kiao já estava esperando. Por quê? Diante da pergunta de Men Yanshin, a mãe de Kiao respondeu sem expressão. Eu tenho uma doença terminal e não vou viver muito tempo. Pequeno Men, você não sabe o quão difícil é para uma mulher divorciada criar um filho sozinha. Kiao Yu é atenta e bondosa. Ela não consegue ser tão decidida quanto eu, mas é por isso que ela acaba sendo mais fácil de ser intimidada. Eu criei Kiao Yu com muita dificuldade. O sofrimento que passei todos esses anos. Só eu sei, então Kiao Yu precisa se tornar forte. Não pode mais ser como eu. Qualquer um pode pisar nela. Se ela não puder se sustentar sozinha, então que se case. Que se case com um homem em quem possa confiar e depender. Caso contrário, quando eu morrer, quem vai ajudá-la a administrar a empresa? Quem poderá controlar aquele grupo de pessoas inquietas? Eu só tenho essa única preocupação. Não quero que ela fique desamparada e seja explorada. Men Yanshin ficou tão chocado que não conseguiu reagir. Ele rapidamente organizou seus pensamentos. Olhou firmemente para a mãe de Kiao. Tia, você também deveria refletir sobre seus próprios problemas. Na minha visão, Kiao Yu não é tão fraca quanto você pensa. Ela é muito talentosa. Ela consegue administrar uma loja sozinha. E cuida de todos os assuntos da empresa. Ela também organiza tudo de forma impecável. Ela é sua única filha. Mas você não é o único parente dela também? Se você se colocasse no lugar dela, vivendo em um ambiente de alta pressão por tanto tempo, você seria feliz? Eu consigo entender a sua atitude, mas eu definitivamente não concordo que Kiao Yu seja uma garota excelente. Eu vou cuidar dela e ajudá-la. Mas eu acredito ainda mais que, mesmo sem depender de outros, Kiao Yu pode viver muito bem. Você subestima demais a Kiao Yu, ela é seu sangue. Como ela não herdaria sua personalidade? A mãe de Kiao não falou por um bom tempo, com a cabeça baixa. Men Yanshin acrescentou mais algumas palavras. Você sabe que ela tem problemas psicológicos. Então, por que pressioná-la tanto? Talvez em seu coração. Eu sou o homem que pode ser o apoio dela. Então, tia, eu prometo a você que cuidarei bem da Kiao Yu. Mas o preço é que você deve se afastar dela, até que ela esteja disposta a aceitá-lo novamente. Não apareça na frente da Kiao Yu. A mãe de Kiao finalmente deixou as lágrimas caírem. Eu não te julguei mal. Eu marquei uma consulta na Alemanha para daqui a 3 dias. Vou voar para lá nos próximos 2 dias. Eu não sou uma mãe adequada. Eu sinto muito por ela. Você está certo, é hora de eu deixar ir. Deixar que ela viva uma vida livre e feliz. Vá embora. A mãe de Kiao fechou a porta. Apagou a luz. Men Yanshin ficou olhando do lado de fora por muito tempo. Finalmente se virou e foi embora. Seu coração, que estava seco e solitário por tanto tempo, começou a bater novamente. Não se sabe quando começou. Essa garota já havia se instalado em seu coração. E ele, há vários anos, já havia se tornado a salvação dela. Men Yanshin de repente se sentiu muito honrado. E também muito triste. Triste por si mesmo por ter demorado tanto para ver a Kiao Yu. Sinto muito por ela ter aguentado sozinha por tanto tempo. Kiao Yu foi transferida para o hospital sob o nome da família Shen. Men Yanshin voltou para casa. O quarto de hóspedes ainda tinha o cheiro de Kiao Yu. No dia seguinte, ele acordou cedo. Fez um bolo. Planejou visitar Kiao Yu no hospital. Kiao Yu acordou, mas não estava bem. Seus olhos estavam um pouco vazios. De repente, fez um pedido a Men Yanshin. Eu quero ouvir você tocar violino. O médico disse que antes disso, Kiao Yu não havia falado. Men Yanshin viu que ela estava disposta a fazer um pedido a ele. Ele ficou extremamente emocionado. Correu de volta para casa. Pegou o violino que estava guardado há muito tempo. Ele se lembrou do motivo pelo qual havia desistido. Lembrou-se de que Jian Yumen não gostava. Disse que não conseguia apreciar. Não importava como tocasse, soava como uma serra e era irritante. Então, Men Yanshin colocou o violino de volta no depósito. Nunca mais tocou a superfície suave do violino como antes. Parecia que Men Yanshin nunca havia desistido. Ele inexplicavelmente sentiu um nó na garganta. Ele correu de volta para o hospital segurando o violão. Kiao Yu estava sorrindo, encostada na cama do hospital. Men Yanshin ficou nervoso. Eu não toco há muito tempo, provavelmente vou estar enferrujado. Eu confio em você. Ele perguntou a Kiao Yu qual música ela queria ouvir. Kiao Yu pensou por um bom tempo e mencionou um nome. Men Yanshin ajustou o violão e segurou firme o arco.
Naquele momento, uma música suave fluiu de suas pontas dos dedos. Ele e o violão se tornaram um, como se nunca tivessem se separado. Quando a música terminou, Qiao Yu já estava com lágrimas nos olhos. Você me ajudou a afastar minha mãe, não foi? Ela me disse ontem que foi para a Alemanha. E ainda se desculpou comigo. Men Yanshin, por que você é tão bom comigo? Men Yanshin se aproximou e enxugou as lágrimas de Qiao Yu. Ele estendeu a mão e acariciou o topo da cabeça dela. Porque você merece. Qiao Yu é a garota mais incrível e adorável do mundo. Como um jovem que acaba de se apaixonar. Men Yanshin estava tão nervoso que suas palmas estavam suadas. No dia em que fui te procurar, você realmente ouviu o que eu disse à sua mãe, não é? Qiao Yu. Não foram palavras ditas sem pensar, cada palavra era sincera. Era tudo do meu coração. Só que eu tinha medo de que avançar muito rápido te assustasse, então agora. Qiao Yu, você gostaria de ser minha namorada? As lágrimas que Qiao Yu acabará de secar voltaram a brotar. Ela se jogou nos braços de Men Yanshin e começou a chorar alto, sem se importar com nada. Porque sempre é você. Sempre é você que me tira da escuridão. É claro que eu aceito. Men Yanshin respondeu silenciosamente em seu coração. Porque em muitos momentos que você não sabe. Você também me salvou, que estava preso em um lamaçal. Mas ele não disse em voz alta. Ele queria que essas palavras pudessem ser expressas por ações no futuro. Provar a Qiao Yu. Depois de acalmar novamente as emoções de Qiao Yu, Men Yanshin sugeriu acompanhá-la ao psicólogo. Qiao Yu sorriu de forma radiante. Finalmente parecia menos resistente à ideia de ir ao médico. Ter você ao meu lado é o meu remédio. Men Yanshin a abraçou com carinho. Aquele vazio interior finalmente foi preenchido. Ninguém percebeu que havia mais uma pessoa do lado de fora. Jian Yumen ouviu sobre isso da boca dos pais. Além disso, o cuidado explícito de Men Yanshin por Qiao Yu. Ela acabou sendo interrogada pela família. Quando Jian Yumen admitiu o fato do divórcio, ela levou um tapa da mãe de Gu. Que confusão! O barco já partiu, não importa o quanto eles lamentem. Men Yanshin também já começou uma nova vida. Jian Yumen tocou seu rosto ardente, ouvindo passivamente as reprimendas dos pais. A Yan é uma criança tão boa. Você está desperdiçando o coração dele assim. Como nós, da família Gu, conseguimos criar uma pessoa tão confusa como você? Jian Yumen também não sabia como responder. Ela claramente se importa com ele, claramente o ama. Mas por que, passo a passo, ela o afastou cada vez mais? Ela não conseguia entender e até seguiu para o hospital de forma sombria. Queria ver o que Qiao Yu realmente tinha de especial, que poderia conquistar o coração de Men Yanshin. Mas do lado de fora do quarto, ela acabou vendo a cena dos dois se abraçando. Quando foi a última vez que ela esteve tão íntima de Men Yanshin? Ela começou a lembrar involuntariamente, mas não conseguia pensar em nada. Ela esqueceu completamente aquelas memórias importantes. Já tinham sido todas apagadas e desaparecido. A cena íntima no quarto incessantemente estimulava o cérebro de Jian Yumen. Ela se encostou na parede e finalmente deixou as lágrimas caírem em silêncio. Depois de sair do hospital, Jian Yumen recebeu novamente os documentos enviados pelo assistente. Aquele acidente inexplicável que aconteceu recentemente foi provocado por alguém. E quem planejou tudo isso foi, sem dúvida, Shen Yuan. Quando ela viu Shen Yuan novamente, a outra pessoa estava com um sorriso doentio no rosto. Jian Yumen, você acha que pode me deixar? Isso é impossível. Eu nunca vou desistir de me envolver com você. Jian Yumen estava muito calma, naquele dia. Você está pensando em atacar Men Yanshin? Shen Yuan riu e acenou com a cabeça. Caso contrário, ele está morto. Você agora pertence a mim para sempre. A segunda parte da frase ficou presa na garganta. Shen Yuan olhou para baixo. Uma faca estava cravada em seu abdômen. Já estava quase completamente dentro. Jian Yumen, sem expressão, apertou um pouco mais. Eu não vou deixar o erro se repetir. Shen Yuan sobreviveu a essa grande calamidade. Apenas uma parte dos órgãos morreu. Causou sequelas irreversíveis. A partir de então, terá que viver a vida toda com uma bolsa de urina. Jian Yumen foi presa pela polícia por homicídio doloso. Mas, surpreendentemente, Shen Yuan não responsabilizou Jian Yumen. Ele usou isso como uma barganha. Ele conseguiu se casar com Jian Yumen e a trouxe para a família Jian. Jian Yumen entrou novamente no matrimônio. Mas desta vez parece ser ainda mais doloroso do que da última vez. O amor de Shen Yuan por ela é extremamente distorcido. Além disso, há um caso de lesão corporal intencional. Os dois provavelmente nunca escaparão do destino atado que os aguarda. Para manter a reputação da família, o pai de Jian exigiu Jian Yumen que cuide bem de Shen Yuan. Mas desta vez, ao voltar para casa tarde da noite, a cozinha não estava mais preparando mingau quente. O que a recebeu foi a bolsa de urina que Shen Yuan havia trocado e deixado de propósito em a casa, exalando um cheiro insuportável. Jian Yumen, você trouxe isso para si mesma.
Ela estava limpando a sujeira do chão. Ouvindo as provocações de Shen Yuan, acenou com a cabeça de forma apática. Sim, ela trouxe isso para si mesma. Quando ouviu novamente sobre Meng Yanxin, ele já estava prestes a se casar. Shen Yuan descrevia tudo o que ouviu de forma vívida. Meng Yanxin organizou uma grande cerimônia de noivado para Qiao Yu. O local estava coberto por milhares de rosas. Tudo chegou ao fim. Ele saiu do país à noite com Qiao Yu, dizendo que iriam fazer uma viagem ao redor do mundo. Jian Yumen não queria mais ouvir sobre o que aconteceu depois. Pela primeira vez, ela não arrumou Shen Yuan, que estava em desordem. Entrou diretamente no quarto e trancou a porta. Shen Yuan estava xingando na sala. Ela apenas se cobriu com o edredom. Em meio ao caos, parecia que ela havia voltado 5 anos no tempo, quando eles acabaram de se casar. Naquela época, havia brilho nos olhos de Meng Yanxin. Quando olhava para ela, era só amor. E agora, poucos anos depois, tudo mudou e as pessoas também. Não se sabe há quanto tempo a luz da lua entrou pela janela. Parece que já é de madrugada. O som do chamado de Shen Yuan também parou. Tudo ao redor está muito quieto. É como se o mundo inteiro tivesse apenas Jian Yumen. Ela olhou ao redor sem saber o que fazer. Finalmente, lágrimas começaram a cair. De agora em diante, não haverá mais ninguém que a ame assim.